Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol, debate em altíssima energia, muita coisa legal hoje no programa. Inclusive eu fico muito feliz porque daqui a pouco estaremos falando com um dos caras que eu tenho o maior carinho há muito tempo. Luiz Fabiano vai estar com a gente, vai explicar o momento atual da carreira dele, o que vai acontecer daqui para frente. E vai ser muito legal conversar com o querido Luiz Fabiano, que vai falar aqui no Mesa Redonda daqui a pouquinho. Estamos com tudo prontinho aqui. Teremos também uma entrevista especial, ao vivo, com o candidato na eleição de São Paulo, o senhor Roberto Natel, exemplo do que aconteceu recentemente quando o Júlio Casares esteve aqui. Vamos ouvir as ideias do Roberto Natel, conhecer o que ele tem a dizer, o que ele pensa para o futuro do São Paulo e vamos falar dos jogos, né? De bola rolando. Tem uma matéria sobre racismo que você não pode perder. E tem uma curiosidade sobre os técnicos de futebol. Os caras que defendem derrubar técnico toda hora, claro que eu não vou falar quem, eu jamais. Posso no máximo das iniciais. Osmar Garrafa, que está aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo e já já a gente volta que vai ter debate aqui. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio Prado. E para você, ligadinho no Mesa Redonda, aproveita que você já está na sala aí, vai no computador, tablet, celular, vai no Twitter e segue a gente no @Mesa Redonda, também vai mandar a hashtag, já vamos falar. No YouTube você pode acompanhar nossos vídeos pelo youtube.com/Mesa Redonda, você pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou no site gazetesportiva.com. E claro, interaja conosco na hashtag Mesa Redonda aos presentes. Um já tá garantido para eles, que é essa bola da Topper aí que tá na tela para vocês. Bom, hein? Uma bolinha da Topper já tá. E se a gente bombar mesmo, então entre os 10. Entre os 10 vai ter esse kit, camisa térmica G, mais camisa treino G da Topper também, dá uma olhada. Presente da Gol de Placa lá de Santo André. Muito obrigado à loja Gol de Placa, sempre manda muito presente pra gente aqui. E também agora, mais polêmica agora, né? Agora é polêmica, é claro. Lá no nosso site gazetesportiva.com você pode responder a nossa enquete, que é a seguinte. Tá dando aquele problema que vai voltar a torcida lá no Rio de Janeiro, dia 4 de outubro. E o Andrés falou que não vai entrar em campo com o time se acontecer isso. E a pergunta é essa: Andrés Sanches acerta ao ameaçar abandonar o Brasileirão caso a CBF libere torcida nos estádios do Rio de Janeiro? Sim ou não? Sim ou não, Flávio? Sim, com certeza. Tem que ser igualdade. Ou joga todo mundo com torcida, ou não. Eu não diria nem abandonar o campeonato. Pode ser, mas tudo mais extremo. Mas, por exemplo, não jogaria no estádio que tivesse torcida. Concordo, a não ser que tivesse no estádio dele. E eu também não sou nenhum fanático por torcida, você sabe disso, né? Mas não é isso, é uma questão de igualdade. Claro. Uma questão de igualdade. Se todo mundo jogar com torcida, ok. Se né? um joga e outro não joga, dá diferença. Mas boa noite, Flávio. Quem falou isso foi o prefeito do Rio, não foi ninguém da CBF. Não, mas nem um clube de futebol. Mas teve aquela pressão. mas tem a pressão no Flamengo. O Flamengo está agindo nos bastidores, cobrando para a volta do público. Sempre falou que querendo levar vantagem, para variar. Mas né? a CBF não se manifestou até agora, mas já está em contato extraoficialmente com presidentes de outras entidades, boa noite a todos, já no sentido de haver uma mobilização e um cenário em conjunto de todos os clubes, com cada um dentro do seu estado. Quem não? É uma irresponsabilidade. Então, mas pelo menos é uma irresponsabilidade coletiva, né? Não é uma irresponsabilidade localizada. Boa noite, senhor Roberto Natel. Prazer em recebê-lo aqui, prazer em conhecê-lo. Só falamos por entrevista, mas jamais nos conhecemos pessoalmente. E é bom recebê-lo aqui. Queremos depois conhecer mais as suas ideias. Mas, a princípio, o que o senhor acha dessa história de liberar para uma parte e não liberar para outra? Boa noite, Flávio. É uma honra estar aqui. Eu acho que é difícil. Acho que tem que liberar para todos, né? Tem que ser todos com torcida ou ninguém com a torcida. Se há um perigo na saúde das pessoas, aí não tem que ter torcida. Eu acho que a gente tem que analisar realmente a situação, conversar com as autoridades. Se as autoridades liberarem, aí sim, para todos. Tá? Essa é a minha opinião. Perfeito. Bom, e você, o que opina? A energia tá boa, hein, gente? Hashtag Mesa Redonda. Hoje o Guilherme pode contar, eu só vou bombar. Tá? Com certeza. E você tem as perguntas aí para fazer a hora que você quiser, tá legal? Fechado. O Santos jogou agora há pouco no Rio de Janeiro e teve um 0-0, mas teve alguns lances aí pra gente mostrar para você. Dá uma olhadinha. No Engenhão, o Santos começou pressionando o Botafogo com esses dois chutes de Arthur Gomes. Gatito Fernandes foi buscar. Aos 38 minutos, Caio Alexandre recebeu o cartão vermelho após essa falta em Diego Pituca.
mas o árbitro José Mendonça da Silva Júnior mudou de ideia após rever o lance no monitor do VAR, cancelou o vermelho e deu o cartão amarelo para o volante do Botafogo. No segundo tempo, o zagueiro Luan Pérez bateu colocado e assustou o Gatito. O goleiro do Botafogo precisou trabalhar no lance seguinte e espalmou a bomba de Carlos Sanches. Aos 29 minutos, Caio Jorge recebeu o cruzamento e cabeceou com perigo. Aos 35, o mesmo Caio Jorge ganhou do zagueiro, mas chutou por cima. O Peixe teve mais uma chance, agora com o Ivonei, que perdeu cara a cara com o Gatito. No último lance do jogo, Marinho cruzou com perigo, mas a bola foi direto para a linha de fundo. Apesar da pressão, empate sem gols no Rio de Janeiro. Botafogo 0, Santos também 0. Claro que não vimos o jogo, a gente estava já se preparando para vir para cá, mas aparentemente o Santos jogou mais, né? Você viu, né, Celso? Vi parte do jogo. O Botafogo, na verdade, começou melhor. Depois o Santos deu uma equilibrada, especialmente no segundo tempo. O Botafogo, eu não entendo muito ele não conseguir pontuar, porque ele apresenta um futebol razoável, né? Ele tem maiores dificuldades, é verdade que não tem que propor o jogo, mas é um time bem dirigido, bem comandado pelo Paulo Autori. E o Cuca, por todos os problemas, o Santos devendo, não pode contratar, ele está tirando leite de pedra desse elenco. Deve piorar ainda mais, viu? Vai vir o julgamento do Aguilar, o Santos vai começar a perder pontos. Perder pontos. É bom conseguir pontos, porque... perde a partir do outro campeonato, né? Porque vai ter problema. Assim como aconteceu com o Cruzeiro, né? Que na Série B tem -6 por causa de E pode perder o Robinho, o Elias, que estão treinando lá, mas estão esperando, se der algum problema, pode ser que eles saiam. Isso aí é segredo. O cara que falou isso aí, ele pediu pra gente não falar, né, Vampeta? Programa de informação, pô, você quer perder a audiência? O Robinho falou pra mim mesmo, o Robinho falou que tá esperando. Falou que aqui em São Paulo jogaria no Santos, tá, já está em casa. E o Elias também está treinando. Agora, quanto é essa dívida toda aí para poder liberar? Mais de quase 50 milhões, né? Quase 50 milhões. E aí, como é que libera? Porque são 3 casos já. O terceiro caso é do Aguilar, né? Não, ele deve ter. Não. 3 que já chegaram à FIFA. Aguilar, Kleber, Soteudo e o Kleber. E o Kleber. Kleber é zagueiro. Kleber é o que redundou na primeira punição, Soteudo a segunda, e aí a terceira seria o Aguilar. E com tudo isso aí, a gente tem que exaltar aqui o Cuca, né? Porque há uma grande crítica a técnicos brasileiros por parte da imprensa aí, e o Cuca está fazendo um belíssimo trabalho no Santos com todos os problemas que ele vem enfrentando lá. Isso a gente não tem como negar, né? Todos os problemas que estão falando aí de falta de jogadores, problema dentro do elenco, jogadores que saíram, falta de grana, e tá aí, ó. Tá um pouquinho acima da metade da tabela, aí, 7º colocado. Eu achei. Vocês não acharam que esse lance aí, o árbitro foi bonzinho demais, não? Foi uma entrada um pouco. O vermelho não estava bem. Eu estava vendo, para amarelo mesmo. Ó. Para amarelo? O campo estava molhado. Ele reviu, ele foi lá. Se ganhar, vai pro G4. Hein? O Santos, né? Legal. Deixa eu falar uma coisa. Na sexta-feira teve a convocação da seleção brasileira e algumas pessoas reclamaram da ausência do Marinho. O que vocês pensam disso? Merecia a seleção brasileira? Eu acho que merece, é o principal jogador. Aliás, é algo que aconteceu muito com o Dudu também, que por muito tempo jogou e não foi convocado. Marinho hoje, ele é o melhor jogador de futebol brasileiro em atividade. Não merecia ir para a seleção? Merecia. No lugar de quem? Então, esse é o problema. Porque o problema é cabe 50. O Marinho tá jogando bem no Brasil, tá, mas você precisa tirar alguém. Você pode pensar no Richarlison, por exemplo. Não, que tá jogando muito. O quê? Brincadeira. Você tá querendo tirar o Richarlison para pôr o Marinho? Por que não? E por que você tá querendo rir? Meu Deus do céu! Você Essa sabe é a que campeonato o pergunta. Richarlison disputa? Tá. E você sabe a condição dele lá? Ele ganhou o homem da semana. Homem da semana. Flávio, Melhor jogador da semana. Flávio, na primeira não é rodada. pelo campeonato que disputa, não, que o campeonato brasileiro é muito mais difícil. Que é a Premier League. Tá de brincadeira, não é possível. O quê? Você já sabe que vai cair na Hoje Premier League. é piada hoje aqui? É dia de brincadeira? De brincadeira o quê? Não, falando sério. Por quê? O Dudu foi 3 vezes melhor do Brasil e o Dudu joga 1000 vezes mais que o Richarlison. Para, Vampeta. Para com isso. O cara jogar no Aston Villa, no Everton, é sinônimo de seleção brasileira. Não é sinônimo. Ele tá jogando muito lá. O Douglas só foi esse jogo aqui no Vasco ou no São Paulo. Por que ou o no Dudu Corinthians não não ia? Por que só o porque Dudu tá no Aston não se Villa. firmou lá? Por que o Dudu não jogou lá? Você Dudu tem jogou uma na dúvida Ucrânia. aqui. O nível do futebol brasileiro é muito inferior ao nível Aqui europeu. o campeonato inglês, os ingleses ganham Copa do Mundo, ganham a Liga dos Campeões. Olha lá, o Guardiola ganhou o quê lá?
tá de brincadeira. Não, quer falar sério? Não vou discutir isso aí. Não dá, O cara chegou no Bayern de sério, Munique, vai. com 35 anos, o treinador já ganhou a Liga dos Campeões. Vamos falar sério, O vai. Bayern de Munique ganhou o que o Guardiola? O campeonato local. É tudo que ele podia ganhar lá. E a nível europeu? E aqui ganha o quê? O quê? O que o Marinho ganhou? Conversa de doido, velho. O que o Marinho ganhou? O Marinho ganhou O que o Marinho ganhou? O Marinho era jogador de time pequeno até semana passada. Se o Marinho vai passar... O Marinho se O destacou porque Marinho deu vai uma pra seleção, entrevista exótica. o povo assiste o jogo da seleção. Eu Dá o sei. microfone pro Marinho, todo mundo para, vamos ver. Faz o seguinte, o Marinho é convocado para dar entrevista coletiva. Não joga, vai dar entrevista coletiva. Eu tô aqui só Dá mais observando. audiência que o Neymar. Eu tô aqui só observando essa resenha, Marinho, Richards. Aí é o seguinte, a constatação tá bom. de que o nível é muito fraco. Não, tá bom, você não quer tirar. Que nós estamos numa draga desgramada, Você não velho. quer tirar. Falando Não, Marinho na não, seleção. a maior prova disso é que do o melhor Richarlison. jogador do Brasil é o Marinho. discussão, né? Já é uma Eu não prova vou que entrar nós nessa aí estamos de numa vocês, draga não. Quer tirar o desgraçada. Richarlison, tira o Everton Cebolinha. Pronto. Eu não vou gastar meu copo de água experimenta. nessa discussão com o Marinho, o Richarlison. Você tá brincando, pô. Everton. Tem aqui um pentacampeão na mesa. Não, seleção, meu amigo. Não, é brincadeira. Gente, Rafa. o Marinho é um jogador exótico, é diferente, Exótico? exotismo, Que dá isso, entrevistas engraçadas. A seleção brasileira não é pra entrevista exótica. Sabe por que o Dudu não foi pra seleção? Porque ele não tinha competência Assim, pra aí ir, eu é pergunto, inferior aos Se o outros. Marinho aparecer bom. na terceira divisão do futebol inglês, ele graças melhora a Deus, uns 800%. Eu fui a quase 50 convocações. Quase 50 convocações para a seleção. Eu ganhei a Copa do Mundo, campeão da Copa América. Então me fala o que levou o Tite a levar um Tyson e um Fred para uma Copa do Mundo. E aí nunca mais figurou. Tá, isso mudou o quê? Não, eu pergunto qual o motivo? Porque o cara joga no leste da Europa. Bom, isso O Tyson jogava no leste da O cara Europa. disputar a Champions League é melhor que disputar Campeonato Paulista, né? Já muda o nível do cara. Ele tem que chegar lá e não pode pedir autógrafo para jogador. Ele tem que estar acostumado a jogar com o cara. O cara que pede autógrafo, que joga PlayStation com o cara, não pode jogar Copa A do Mundo. última seleção campeã do mundo tinha 12 atletas que atuavam no país. Que ano foi? 2002. Ah, tá. 12. 2002, ok. 4 do São Paulo, 5 do Corinthians, E depois 3 que o do futebol, Palmeiras e depois que o futebol entrou nessa fase enorme de evolução, 2008, Não vai ganhar mais. o Brasil ganhou o quê? Nada. Não vai ganhar mais, ganha foi de o nenhum Brasil, não vai time ganhar. europeu, nem ganha de time Mas europeu. Ganhou da independentemente, Croácia roubado os aqui caras pelo estão jogando na Europa japonês. também. Isso também serve para os caras que estão lá. O quê? Você tá falando, não ganhou nada, mas não ganhou porque deu. Então os caras que Não, estão eu lá tô também, falando, o que não, é que o muda? Vampeta citou um negócio de Quem Copa é maior? em 2002. Peraí, quem é maior, o Everton ou o Santos? Hoje? Na Disparadamente história, o na Everton. O Everton compra, o Santos história deve. também não dá, pra né? comparar. Vai dormir no Não, passado. Hoje, você tá de brincadeira. Hoje, Aston Villa. o Santos Jogador tem de a Aston Villa. maior marca do mundo, teve o Pelé, mas isso foi nos anos 60. Hoje o Santos é um time devedor na FIFA. Mas a gente e tá o discutindo Everton a é um qualidade time técnica do e jogador ou quando- o tamanho dos clubes? Qualidade Eu acho que técnica. há uma diferença. Mas, Qualidade então, técnica. mas não Não dá pode pra comparar. primar ou fazer uma Ô, análise porque o cara Não dá joga no pra futebol. comparar, Hoje- gente. hoje, quando Mas é o cara só convocado- joga lá porque ele Hoje, tem quando o cara é mérito. convocado para a seleção, Tá bom. pelo tamanho do clube. viu? Então, Daqui a pouco vai ser pelo sob o número seu de ponto de seguidores do vista, Instagram, pelo jeito. o Everton Ribeiro não deveria ter sido chamado. O Rodrigo Caio não deveria ter sido Olha, chamado. são as últimas opções. Você não pode contar com uma seleção com esses caras. Isso são as opções, a opção Z. Os grandes jogadores do mundo estão na Europa. E vocês sabem disso. Não, isso- os grandes, isso eu não diz, discuto. todos os grandes jogadores do mundo estão na Europa. Mas isso não significa- O Marcelo Que foram Tuiu grandes tá falando que você tem complexo de vira-lata. Mas aqui, isso ó. não foram significa- Não tem, não. Que isso, velho? Isso É não pegadinha significa isso, que né? você não possa olhar com carinho para quem se Por destaca aqui. exemplo, o Gabriel Menino, ok. Por porque exemplo, é um garoto, você acha é um que o- jovem, vai pra Europa, vai se desenvolver. Você acha, por exemplo, que o anos, Thiago gente. Galhardo- Aí eu tô com o Flávio nesse aspecto. Acho, assim, eu não entro nessa discussão de que joga na Europa. Tá? Ah, eu entro. Futebol jogado. É isso Entendeu? que tem que ser. Marinho, mas aí essa avaliação, esse argumento que você passa, eu me adequo a ele. O Marinho tem 30 anos, você tá pensando em seleção projetando lá na frente. Aí você leva o Mas, Gabriel gente, Menino. Ah, Ô, Garrafa, Diga. eu discordo. Seleção brasileira você tem que levar o que há de melhor no momento. Não, você tem Mas que você fazer tem um que sistema não de jogo. importa. Ô, Celso, Você tem que fazer um você sistema. tem um importa. critério, você está Sim. realizando um trabalho. Você não vai Tudo fazer bem. convocação. Ah, mas jogo a daqui jogo. 2 anos Gente, na o Copa, o Marinho vai Marinho com jogar na 32 Copa do consegue Mundo. jogar. que Não joga. vai. O que ele vai perder tempo com isso? E vai lá, vai jogar um jogo só, daqui a pouco já acaba essa fase e Calma, acabou. O Marinho é um jogador incipiente. Vocês ficam falando de um jogador como se ele fosse. O Marinho é um jogador absolutamente comum que está numa boa Você fase. concorda que hoje ele é o principal jogador do futebol brasileiro? Concordo. E qual é a credencial Isso dele? se Olha o discute. nível do futebol O brasileiro. fato dele ser o nível- melhor mas jogador isso do futebol Mas o nível brasileiro. do futebol brasileiro é É terrível. o jogador em melhor fase no futebol brasileiro. Isso, e não é credencial. Eu tô É a melhor adorando. fase. Não é Eu tô credencial. adorando que eu continuo campeão mundial. É, e vai Se ele continuar. convocar do jeito que ele Ó, e vai convocar, continuar como se falava antes em o latim, último Peroni, europeu, século, século
seculorum. Até porque, Peroni é né? sécula seculorum. A não ser que alguns caras lá de fora consigam fazer isso, porque se for esperado aqui... Só, Roberto, o que o senhor pensa disso? Jogador daqui, jogador Eu de lá? acho que ele já tem 30 anos, eu acho que tem que focar num jogador mais novo, porque você vai pensar lá na frente, né? Essa é a minha opinião. Perfeito. né? Basicamente é o que eu penso também. Tô com o Ah, Natal tá nessa. louco. Ah, mas João, 32 gente, anos não é velho, gente. Não é Não, questão, jogar. não é questão, claro. né? Não, ele teria 32 anos na Copa. É seleção de O base. Neymar com 32 anos, ok. O Marinho... Ah, mas é bom jogador. Continua lá o Thiago Silva Pro com futebol 38. brasileiro, pro Santos atual, tá ótimo. Beleza. Você quer saber? Quando tem jogo do Marinho, eu até olho. É legal, é divertido e tal. Mas estamos falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Ô, para. Quando o Marinho vai dar entrevista, eu fico prestando atenção. partir Estamos falando do de seleção momento, quando brasileira. levou- É outro mundo. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Tá, Flávio, mas você A tá camisa falando... sim, mas a realidade do futebol. Exato, Exatamente. A realidade dos Não jogadores é que aquela atuam na seleção Europa, que mesmo sendo tinha. brasileiros, atuando na Europa, não credencia esses caras que são sensacionais. Não é, Não, não ser é. sensacionais. Não é aquela Vários, seleção do eu Carlos sou do Vampeta tempo que de você seleção, tinha. você também, você Claro. sabe, seleção. Vamos lá, Bebeto, Rivaldo, Não, você tinha Roma. quatro Aí você vai lá, melhores- Richarlison, Ô, Garrafa. Coutinho. Peraí, gente. Você pega 2006. Há uma distância muito Você grande tinha no futebol 4 desses caras melhores hoje, do mundo. dos jogadores que a gente Talvez, teve mas, aqui. mas ainda assim, também a diferença dos que ficavam aqui era muito grande. O nível do futebol brasileiro caiu. O Brasil parou Sim. em 2008. Quando o Guardiola mudou o futebol, os caras não se deram conta até hoje. Tanto é que os técnicos O chegam nível aqui, do deita e jogador rola. brasileiro tá muito gente, tá o Jorge tá Jesus, nivelado por baixo. a tática, Independentemente a tática de do futebol atuar na brasileiro. Europa ou aqui. O Jorge Jesus é um técnico meia boca na Europa. Chegou aqui e virou rei. Ele é meia Pra mim, boca. não. Meia boca. Pra mim, não Ele é o virou rei, técnico não. de Qual é o nome do Portugal e técnico do só. Bayern de Munique Ele não que- tem proposta nenhuma da Agora a Europa. Liga Nenhuma. Campeonato, Portugal, Guardiola falando, é o cara Ásia. ganhou E não, tudo. não sai disso. O Jorge Jesus meia boquinha. Foi isso, Chegou aí, foi isso que o Renato Gaúcho disse. Bateram pra caramba no Mas Renato. ele deitou no Renato, meteu 5-0. meteu Pô, mas o elenco que ele tinha, mas daí E a o ser elenco gênio, do Grêmio? ele encaixou um time. Então, Pô, ele mas eu encaixou tô um falando que um time. técnico meia boca da Europa, técnico, chega aqui e deita e rola. O Domenech já chegou aqui como gênio também, porque conviveu com o Guardiola muito tempo. A mãe do Ronaldo viveu com o Ronaldo desde que ele nasceu e nem por isso ela joga bola. Claro, Só não que, tem nada a ver uma coisa com a outra, o Garrafa, Domi, pelo amor pelo de menos, Deus. pode acrescentar alguma coisa tática. É óbvio. Claro. É só você não estar olhando o jogo. Foi boa. Só ver o que se joga aqui. Só olhar o que se joga aqui. Aliás, não precisa ir muito longe. Palmeiras e Boca, que você tanto ama. Libertadores América era um time limitado do Você ama o do Boca? Boca. Era um time limitado do Boca e taticamente deu um nó aqui, jogando aqui. Os na argentinos sem semifinal. jogar 6 meses. Vocês viram o que o River fez em São É isso Paulo? aí. São Paulo tem que ficar de joelhos de não ter perdido o jogo. Como é que é? É. As melhores oportunidades foi do São Paulo. O jogo tá 2-2, o cara não Sim, perde perdeu a oportunidade. O River Plate perdeu. Ou você Mas tem que o contar com tudo o jogo, mas o 90 River foi minutos melhor. todo. O Boca foi lá no Paraguai e deitou. O time brasileiro vive sendo eliminado por qualquer timeco argentino. Eu tô falando na Argentina, hein? Foi eliminado por Defesa e Justiça, Tragédia de Córdoba, Guarani do Paraguai. Até eliminado por Guarani. Vocês viram o que fez o time, deu vale com o grande Flamengo. Meteu 5-0. Você acha que os caras lá também falam assim, quando o Atlético Paranaense, o Goiás elimina eles, lá será que tem a discussão também? Pô, você não foi eliminado pro Flamengo, pro Corinthians. Ô, Flávio, foi eliminado pro Atlético ó, Paranaense. a Elza vai ser tá duro, mandando vai aqui. ser Olha o que a duro. Elza falou Será que aqui, eles ó. falam também? Olha o que a Elza falou aqui, Elza corintiana. Elza Soares. Podem me xingar, mas hoje o Neymar seria banco do Marinho. Agora é pra Pô, Elza, Ela falou exotismo sério, hein? com exotismo. Os caras Elza, querem- eu gostei. Mas, lógico, os caras querem o Marinho, então exotismo por exotismo, vambora, pô. Não tem problema. Agora, o Marinho ia dar entrevista engraçada, isso ele ia mesmo. O pequenininho lá do Grêmio não deu entrevista também, que ele comeu o... O Mateuzinho. Ele comeu o guardanapo no Mateus. avião. Aí tá, aí é legal, aí vale a pena. Vamos ver o Palmeiras, como é que foi? Palmeiras, novo empate, vamos lá. Em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão. Aos 15 minutos, Lucas Silva cobrou falta e o Everton espalmou para fora. Já aos 38, Vitor Ferraz cruzou, a bola sobrou para Alisson, que chutou prensado. A primeira chance do Verdão foi quase no final do primeiro tempo. Após jogada de Vinha, a zaga desviou para trás, Gabriel Menino ficou com a sobra e chutou em cima de Matheus Henrique. Na segunda etapa, Bruno Henrique levou a bola para o ataque, mas mandou para fora. Um pouco depois, o Verdão abriu o placar. Vinha cruzou na medida para Rafael Veiga, que chutou de primeira e marcou um golaço, 1-0. A
A resposta do tricolor gaúcho veio no finalzinho. Após cobrança de escanteio, Ferreira apareceu em velocidade e de cabeça mandou para o fundo do gol. Final Grêmio 1, Palmeiras também 1. O Palmeiras praticamente não teve muitas oportunidades. No segundo tempo, no momento que eu coloquei um pouquinho a equipe mais para frente, infelizmente nós tomamos o gol. Mas tivemos o poder de reação, chegamos ao empate com o Ferreirinho. A equipe do Grêmio está fazendo frente a todas as grandes equipes do futebol brasileiro. E hoje foi uma prova de fogo para a gente. O Palmeiras é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Vanderlei. E nós estamos simplesmente com 9, 10, 11 jogadores no departamento médico. E o Grêmio está mostrando a força dele, jogando contra essas equipes com todos esses desfalques. O Palmeiras jogou uma partida não maravilhosa tecnicamente, mas jogou uma partida entendendo o adversário, tanto é que nós saímos com vantagem. E o Everton, não viu o Everton fazer nenhuma defesa que o Grêmio estivesse forçando, e a gente tivesse que... o Everton, tantas defesas, não. Acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, com a vantagem, se segurar um pouquinho mais a bola no ataque, não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? A equipe soube jogar o jogo e as mudanças foram no sentido de tornar a equipe mais agressiva, e tornamos a equipe mais agressiva. Mas futebol é dessa forma. Alguém sai lamentando alguma coisa, somos nós. O Palmeiras continua invicto e o Grêmio continua tropeçando muito, né? Tá muito uma parte baixa da tabela que não condiz com o Grêmio. O Renato falou de 11 jogadores no departamento médico, mas a gente lembra que o Grêmio disputou várias vezes o Campeonato Brasileiro com quase todo o time reserva e fazia coisa melhor. Não, mas mesmo assim, ele não tinha PP, não tinha Jean-Pierre, não tinha Jeromel, não tinha Kahneman, não tinha Maicon. A gente está falando de 5 jogadores importantes. E o Grêmio, mesmo assim com o time reserva, ou com o time misturado, no primeiro tempo foi melhor que o Palmeiras. Foi melhor que o Palmeiras. Tocou, ditou o ritmo da partida, teve mais posse de bola. Olha, imagina um cidadão que entrou em coma em 96. Aí viu aquele Luxemburgo sensacional, maravilhoso, ofensivo, e de repente ele acordou hoje. E aí ele vê esse Palmeiras, ele pensa que é o Filipão. E eu não estou falando de maneira pejorativa, estou falando por característica. Hoje o Luxemburgo tem muito mais a ver com o Filipão do que com o histórico dele. Ele sai com 3 atacantes, um meio de ligação. Que 3 atacantes? Jogou quando fez o gol. Quando fez o... 3 atacantes. Mas quando fez o gol, aí depois ele fez um gol. Mas mesmo assim, mas a postura era de contra-ataque. Eu não sei. O Palmeiras não consegue ditar o ritmo, o Palmeiras não consegue propor o jogo. E tem sido assim, e é um jogo, porque ele joga feio, ele tem uma virtude, a defesa é sólida. Não é por acaso que o Palmeiras está invicto e tem a segunda melhor defesa do campeonato. Não, o Renato está falando 5 jogadores. Mas ele amarra o jogo. A maioria dos jogos do Palmeiras é de jogo ruim. Celso, quem fez mais? Qual técnico fez mais que o Luxemburgo esse ano? Vamos lá. Mais em que sentido? No geral, vamos lá. Mas o que você entende por fazer mais? Proposta de jogo? Revelou jogadores. Eu posso te dar uma lista. Cudê, Sampaoli, Rogério Ceni. Sampaoli fez mais o quê? Cudê não, pelo amor de Deus. O Sampaoli fez mais que o quê? O Vanderlei? De jogo, de bola jogando, de bola rolando. De bola rolando, de espetáculo, de maneira de jogar. Gente, o futebol, Celso, o seguinte, o Vanderlei. O Vanderlei foi campeão paulista. Tá. Em que condições? Peraí. Ok, não, foi campeão paulista. Em que condições? Líder da Libertadores do seu grupo. Líder da Libertadores, está praticamente classificado. Tá com um jogo a menos. Tá com uma São Paulo é campeão mineiro. Né? Ele tá. Ele tá com uma invencibilidade. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem 2 jogadores, o Palmeiras tem 2 jogadores na seleção brasileira, o Everton e também aí o garoto que está ganhando oportunidade do técnico Vanderlei Luxemburgo, não é? Então parece que de um momento para cá, tudo que o Luxemburgo faz, nada tá bom. Nada tá bom. Ele ganhou. O Palmeiras, nos últimos 10, 15 jogos, era saco de pancada do Corinthians. A torcida do Palmeiras não aguentava mais
É verdade, teve o pênalti no finalzinho, a decisão foi nos pênaltis, mas ganhou um título paulista em cima do rival. Depois da pandemia, foi na casa do Corinthians do Vampeta. Ganhou, isso pro palmeirense pesa muito, hein? Ganhou do Corinthians, demitiu o técnico do Corinthians. Não tá bom? Mas deixaram o muro lá do CD. E aí tá pedindo pro Vanderlei sair, então, deixa eu só te explicar uma coisa. Eu tô falando de... Eu tô falando de... Não tô falando que ele tem que sair. Eu tô falando que o Palmeiras pode jogar mais. Todo mundo pode jogar mais. Quais foram as circunstâncias da contratação do Vanderlei Luxemburgo? Mandou embora Filipão, mandou embora Mano Menezes, aí entendeu até pelo que estava fazendo o Flamengo, Jorge Jesus, precisamos mudar a filosofia. Negociou com Sampaoli, negociou, pensou no Miguel Ángel Ramírez, que depois não trouxeram porque era muito novo, muito jovem. Ele não topa, ele não vem. Então, aí apostaram no Luxemburgo por quê? Pela ofensividade que ele mostrava no ano passado. O Palmeiras finalizou uma vez no primeiro tempo, uma coisinha, gente. Uma vez. Conseguiu um bolo, Guilherme, aí? Bolo? Um bolo. A gente pode porque hoje tem um aniversário que a gente precisa comemorar. Faz 1 ano que técnico estrangeiro é líder do Campeonato Brasileiro. Exatamente na rodada de hoje. 1 ano! 1 ano! Há 1 ano, o Sampaoli assumia a liderança, ganhando do time do Filipão. Depois o Jorge Jesus assumiu. Aí um pouquinho o São Paulo tomou de novo, o Jorge Jesus foi até o fim. Esse ano, na primeira rodada, primeira e segunda rodada, o Atlético Paranaense, por saldo de gols, até liderou junto com o Cudê e com o São Paulo. Depois o Cudê assumiu, agora o São Paulo. 1 ano. Parabéns. Muito bom, vão assoprar a velhinha. 1 ano. E vai mais, hein? E vai 2, vai 3, vai 4. Tem 3 ou 4 treinadores. Comemora o bolo agora. Vamos ver quem vai ser o campeão brasileiro. Vamos aguardar o gato fogueteiro do São Paulo com esse time kamikaze dele. Ano passado nós vimos quem foi campeão brasileiro. É uma delícia assistir o jogo. Ano passado nós vimos quem foi campeão brasileiro. Até dá pra pagar ingresso. Quem foi vice-campeão brasileiro. Parece que vocês esquecem o mais importante do futebol. Tá aqui o seu Natel aqui, que pretende ser presidente de São Paulo, e ele sabe que vai ser cobrado por quê? Pela ausência de títulos. Ele não vai ser presidente do São Paulo para fazer um time só da área espetáculo. Mas é o que eu estou falando. Se possível, sim. Mas o presidente do São Paulo é cobrado, mas eu estou falando de campeão e vice. Estou falando, campeão foi... São Paulo ganhou o quê? Que vocês babam tanto ovo dele? O São Paulo é o atual líder. Eu estou falando que faz 1 ano. Quem é campeão é quem fica em primeiro, não é? Isso. Faz 1 ano. 1 ano que o futebol brasileiro, o líder do futebol brasileiro é sempre o estrangeiro. 1 ano. Não tem nada errado, tá tudo ok. Os estrangeiros são bons e os brasileiros são uma porcaria. O senhor quer nivelar a conversa assim? Faz 1 ano por quê? Você tem o brasileiro toma 5 com o Flamengo. É isso. Há alguma explicação diferente, não? Não, se você só quero saber. Faz 1 ano. Existem técnicos que têm os seus méritos, sim, independentemente de nacionalidade. Sim, mas eu quero saber por que há 1 ano nenhum técnico que fala português é líder. Não, o Jorge Jesus falava. No último ano não falava português. Ele falou besteira agora. Não. Aquilo que ele falou. Pegadinha. Ô, bonitão. A gente põe a tradução dele aqui. Não dá pra falar o que ele... O que o Jorge Jesus falava não é português. Quero colocar legenda. Não daqui, pelo menos. E outra coisa, indo ao encontro do que está dizendo o senhor Flávio Prado. Que técnico que fala português nascido no Brasil é destaque internacionalmente como técnico? Você tem um monte de chileno, colombiano, argentino trabalhando lá fora. Você não tem. Isso não significa que todos... Será que o Vanderlei esqueceu do que é ser técnico de futebol? Esse cara foi técnico da seleção brasileira, fez a seleção jogar bem, foi chamado ao Real Madrid e hoje ele é uma porcaria. Até para fortalecê-los, até para dar TED para vocês. Minha opinião. Por quê? Bom, os caras que vêm de fora são bons, claro que são. Claro. Não são os melhores. Mais ou menos, se fosse bom, estava na Europa. O que vale para jogador, vale para técnico. Só que tem um problema. O técnico brasileiro, ele não entra como protagonista. Sim. Ele já entra com dias contados. Até porque muito cara da imprensa tem que sair e tal. Então o cara não tem força. Quem é que chega e se impõe? O cara de fora. Você acha que alguém no Atlético vai folgar com o São Paulo? Não. Vai chegar lá se impondo. O Domi chegou se impondo, chegou como cara. O Domi, quem é o Domi? Desculpe, quem é o Domi? É o amigo do Guardiola. Não importa, auxiliar. Chegou com moral lá. Você concorda? Chegou com moral. Pode até pelo moral. O Cudê chegou na gente, chegou no Inter como? Ninguém vai peitar o cara. Aqui o cara... Vamos ver. Por exemplo, vocês acham que o São Paulo dá para o Fernando Diniz o respaldo que o São Paulo tem no Atlético? Vocês acham que o Palmeiras dá para o Luxemburgo? O Santos dá para o Cuca? E o Cuca está fazendo um bom trabalho. Vocês acham que o Odair Helman tem o respaldo que tem o técnico? O Corinthians com o Thiago Nunes mesmo? O Corinthians com o Thiago Nunes? Nem multa de rescisão tem. Hoje os estrangeiros, a maioria deles estão vindo com uma multa elevadíssima. Os brasileiros não. Isso. Então os caras estão se mudando a um jogo feio
vou me garantir, vou segurar o meu emprego. isso aí. Tanto que os jogos ficam 0-0 até 60, 70 minutos e depois tem futebol. Tudo bem, Isso não isso é uma serve. discussão. Isso não E outra serve. coisa, Isso não serve. Isso está errado. Não E pode eu fico continuar. muito à vontade, que eu sou fã do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Não é essa a questão. Tá. A questão é que ele foi contratado para apresentar um perfil e o que a gente tem visto é um Palmeiras que fica postado, acomodado, explorando contra-ataque. A questão- E eu acho que o Palmeiras, e pelo histórico do Vanderlei Luxemburgo, pode ser um Palmeiras muito mais propositivo. E ele teria um respaldo Palmeiras pra que... isso? Então, mas Não aí, tem, mas aí esse tá é o o detalhe. ponto. Mas aí eu A falo... coisa está na gestão, viu, Sr. Roberto? Tem que dar respaldo pro cara. Mas ele tá numa idade que ele pode ter coragem. Não é, tem que dar. E, bem ou mal, o São Paulo está Mas, deixando. Celso, é isso que eu falo. Se você sai com o Luxemburgo com 5 votos, o Luxemburgo bota o time pra frente. Se você vê a escalação do Thiago Nunes, do Luxemburgo, do Diniz, Bota pra frente. o time é pra frente. Agora, se os caras não jogam e não rendem, é como... O Vanderlei foi entrando com criticado três porque ele colocou um volantes, zagueiro aos ô, 40 no Vaqueta. segundo tempo. Hoje jogou- Hoje jogou Hoje jogou Danilo, Alegre. hoje jogou... E aí um anão faz hoje o gol de jogou Mas aí a Danilo. culpa é do Vanderlei. Não, ele tinha que fazer Não, isso. claro que não. Ramires. Não, o Palmeiras com 3 zagueiros altos e um anão faz um gol de cabeça. É uma piada, né? Vira bigode e... Bom, gente, é o seguinte, vamos falar de um tema que é terrível, é nojento, é asqueroso, mas é muito claro no mundo inteiro, no Brasil também fortemente. Nós vamos falar de um tema, o Celso providenciou uma matéria faz tempo que é o nosso chefe de reportagem, faz tempo que a gente trabalhando nisso, e aí ainda aconteceu na semana passada aquele caso do Neymar. Nós vamos falar de racismo, que é um tema realmente desprezível, mas que está no nosso olho no dia a dia e no futebol não é diferente. Vamos ver. O futebol tem mostrado que muitas vezes a reação de quem sofre uma injúria racial chama mais a atenção do que o crime em si de quem comete o ato racista. No último fim de semana, no clássico entre PSG e Olympique de Marselha, Neymar acusou o zagueiro espanhol Álvaro González de o ter chamado de macaco. No fim do jogo, deu um tapa no defensor e foi expulso. Episódio que fez o brasileiro desabafar nas redes sociais. VAR pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono... macaco... Isso eu quero ver. E aí, carretilha você me pune? Cascudo sou expulso? E eles? E aí? Estaria o racismo naturalizado dentro do mundo da bola? O técnico Roger Machado relembra um episódio marcante que ajuda a responder essa pergunta. O ano passado, quando da declaração que eu dei sobre racismo estrutural, houve um movimento todo impressionado, né, que numa partida do Campeonato Brasileiro iriam se enfrentar 2 negros, né? Não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito. Eu sinto que há preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro. Né? Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro. Rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer não há racismo, tá vendo? Você tá aqui, você é a prova de que ele tá aqui. Não, eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui. Essa repercussão já denota, né, quão racista o nosso país é. Assim como Roger Machado, o basquete também tem dado uma aula de como combater o racismo. Os jogadores da NBA têm demonstrado que estão bem fora da bolha quando o assunto é engajamento e posicionamento sobre as questões sociais dos Estados Unidos e do mundo. Boicotaram partidas e escreveram um manifesto exigindo medidas concretas contra a brutalidade policial, como nos casos das mortes dos afro-americanos George Floyd e Jacob Blake. O exemplo do basquete reverberou imediatamente para outros esportes. Os boicotes e manifestações chegaram ao tênis, beisebol, futebol, Fórmula 1 e companhia. A frase "Vidas negras importam" passou a fazer parte do cenário esportivo. Os anos passam e os casos de racismo seguem aparecendo no mundo do esporte. O Pinheiros, clube referência na formação de atletas olímpicos, vem sendo investigado por racismo e assédio moral a atletas da ginástica. 5 treinadores são acusados. Em novembro do ano passado, o clube demitiu um jovem que já foi vítima de um episódio simbólico.
Ângelo Assunção, quando defendia a seleção brasileira em 2015, foi alvo de injúrias raciais cometidas pelos colegas Felipe Arakawa, Henrique Flores e Arthur Nori. Agora é branco, estraga, é que Não. Fala de novo, porque não aceito gravação. Fala. Saquinho de supermercado. É branco. E o de lixo? Preto. O caso voltou aos noticiários após a TV Globo revelar que foi aberto um inquérito para apurar novas situações de racismo contra Ângelo no Clube Pinheiros. Arthur Nori, hoje campeão mundial na barra fixa e bronze no solo nas Olimpíadas do Rio 2016, voltou a se pronunciar 5 anos depois daquele vídeo em que teve participação. Eu me envergonho bastante, que hoje entendo que não é uma brincadeira. Errei aqui, isso não tem que se repetir, isso não pode se repetir, principalmente para as próximas gerações, principalmente no esporte. Procurei o Ângelo, para pedir o perdão dele. Os casos no esporte dão a oportunidade de enxergarmos algo básico. Existe uma diferenciação? Eu costumo dizer que ex-atletas brancos têm mais espaço como em cargos de gestão do que ex-atletas negros, né? Justamente porque os indivíduos brancos, né, eles conseguem se misturar na multidão. Ao passo que a minha cor, ela me denuncia. E o futebol, para mim, ele cristaliza isso. Reproduz o que uma estrutura escravocrata criou e reproduz há mais de 100 anos depois da abolição da escravatura. Os reflexos do passado estão aí, mostrando com cenas como essa que sim, ainda falamos de um mesmo sistema. Aqueles 8 segundos é o que a gente vive nessa repressão. Todos nós vivemos aquele momento que o Jordan viveu e acabou falecendo, né? Porque a gente sempre tem algo preso para conosco, né? E a gente pede passagem e essa passagem ela não é atendida. Então eu vejo que essa abordagem do policial é reflexo do que pensa a maioria da sociedade, né? Que o negro não é nada. A sensação de que muito pouco mudou é inegável. Basta ver a recorrência de casos absurdos de racismo pelo mundo. Mas o esporte, ferramenta de transformação na essência, tem dado uma certa esperança de que sim, as coisas podem melhorar. Que linda matéria, linda matéria. E aí eu sempre coloco, né? A maior parte dos jogadores brasileiros é negra. Jogadores. Aliás, os grandes jogadores brasileiros, todos negros. Não fossem os jogadores negros, o Brasil seria a Finlândia no futebol. Pode olhar. Finlândia. O Brasil teria um Litmanen, o Zico, o outro Litmanen, o Rivelino, e o resto. Frederich, Pelé, Leônidas. Os Ronaldinhos, Neymar, e por aí vai. Só que os caras param de jogar futebol e eles não conseguem ser treinadores, preparadores físicos, dirigentes. Por quê? Prova maior de racismo do que essa é impossível. E são ex-atletas que são treinadores. Só que a cor é gerada como um fator de desmerecimento. O Vampeta conseguiu ser presidente de um clube, até pela amizade com o seu Mário. Você tem uma explicação para isso, Vampeta? Não, assim, quando eu vejo essas manifestações, é bom deixar bem claro que tem que ir para cima de quem faz, né? Porque parece que há uma briga de branco com negros, né? É quem vai para cima, né? Porque assim, ó, eu ando muito na zona, eu moro na zona leste do Tatuapé, eu jogo bola no União dos Operários na Vila Maria, e a gente brinca, o alemão toca bola, o boliviano, o Bolívia. Quer dizer, a partir do momento que você é agredido, e pode ser da parte negra com branco também, ou com qualquer outra parte racial, mas eu vejo assim, tem que ir pra cima de quem faz os atos. Sabe? Que daqui a pouco parece que tá dividido assim, ó. Mas o futebol, por exemplo, o cara não consegue nem lugar. Será que não tem nenhum, né? O número de negros para ser treinador? Mas aqui no Brasil, né? Na Europa tem bastante, né? No campeonato inglês você vê. Tem pouco. Direto é a minoria ainda mais. No basquete americano, então. Basquete a também. gente pode questionar assim, falar do nosso país em termos de Brasil, mas se você olha assim,
no basquete americano, a maioria dos programas de televisões, tudo. Você vê todos os atletas negros, tudo comentarista. E aí dizem que o Brasil... Pra falar do Brasil, a gente discute aqui do Brasil, mas se você pegar um pouco de campeonato inglês, o campeonato francês, tem muitos, né? Mas treinador, dirigente, é muito E aí você pega e você vê como o brasileiro se vangloria de não ser racista. Completamente E aí fica muito claro que aqui o nível é muito mais alto. Ele é velado, mas é muito mais alto. E chamou atenção também na história na matéria feita pelo Jonas, ao episódio do Nori, porque tem muita gente que às vezes faz brincadeiras racistas e acha que é natural, que é normal, que não tem maldade. E é isso que precisa ser percebido. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, né? Brincadeira só é saudável quando todos se divertem. Exatamente. Então, se você faz uma brincadeira e você acha que você não está sendo maldoso, mas a vítima pode até não falar nada, mas aquilo está machucando. Quando se compara um atleta negro ao saco de lixo, ao celular quebrado, seja lá o que for, é um preconceito cultural e que a gente precisa refletir e mudar esse tipo de situação. Porque também aí se refere ao que é de ruim, então loirinho correndo é atleta, negrinho correndo é bandido, aí o cara entra no supermercado, tá todo mundo de olho achando... Por exemplo, o Abidal era diretor-geral. Era lateral esquerdo. Barcelona. Roberto Carlos é de origem negra também. Roberto Carlos, lateral esquerdo, está no Real Madrid. Aí você vai pegar, no bairro de Munique tem o Paulo Sérgio, o Zé Roberto, aqui tem, quer dizer, olhar para o Brasil é diferente. Eu quero colocar na roda um querido amigo, um baita jogador e que vai entrar para conversar desse tema também. A nossa primeira homenagem para ele. Não tá difícil, deixa que ele resolve. É o dono da 9, tem a jogada que envolve. Não vacila, que o cara é perigoso. A fábula é real nos pés do fabuloso. Prazer, sou Luiz Fabiano. Eu faço gol, meto gol, continuo lutando. Prazer, sou Luiz Fabiano. Eu faço gol, meto gol, continuo lutando. Eu tô falando do camisa 9 da minha seleção. Amarelinha, 5 vezes campeão. O cara é perigoso. O dono da 9 não vacila. Tem a jogada que envolve. Que maravilha, que alegria ter com a gente Luiz Fabiano. 2 raps pro Luiz Fabiano, vocês viram aí, né? Cara que foi para a Copa, foi artilheiro da seleção em Copa. Luiz, que honra te receber aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. E logo de cara, você sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo na sua carreira? Boa noite, Luiz, ótimo falar com você. Boa noite, Fábio Prado, Celso Cardoso, Vampeta, Jornatel, Osmar Garrafa, Guilherme. Graças a Deus, na minha passagem pela Espanha, não tive nenhum problema, né? Durante o jogo, sempre tem um ou outro ali que dá uma brincada, chama de negro, mas coisa séria, eu não tive nenhum problema, graças a Deus. E você é um cara muito querido por onde passa. Você é o Fabiano da Ponte Preta, você é o Luiz Fabiano da torcida do São Paulo. Uma das maiores festas que o São Paulo viveu nos últimos tempos foi o seu retorno ao time. E a gente quer saber como é que está a tua vida profissional. Faz 2, 3 anos que você não joga, né? A última participação foi no Vasco, mas também não vi uma festa em sua homenagem. Não me consta que você parou com o futebol. Como é que está a tua vida, Luiz? Então, eu tenho feito pouca coisa esse ano devido à pandemia. Eu dei uma parada de treinar em ritmo de atleta profissional. Eu cheguei a treinar na Ponte Preta há alguns meses. Depois trocou a diretoria, aí eu acabei fazendo um acordo com a nova diretoria e a gente achou melhor eu não participar mais. Tá lá na Ponte Preta, né, para treino. E agora fica aí só a vontade e o sonho de
terminar jogando, provavelmente o ano que vem vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu já tenho alguns planos aí, já tenho umas promessas e ano que vem tem alguma surpresa. Pô, tomara que você que tem esse negócio da diretoria lá, você voltar para a nossa nega véia lá, será muito bem recebido, você é muito querido lá, a torcida de São Paulo te ama. Enfim, não é por falta de carinho que você vai poder voltar ao futebol. Celso Cardoso, um dos caras mais legais da bola. A última vez que eu tive com o Fabiano, eu fui lá no CT de São Paulo, ele estava tirando fotos, sabe aqueles fotinhas da Globo lá e tal? Pô, ele saiu da foto, veio, me deu um abraço. Eu fiquei tão feliz, porque esse não muda, esse é sempre, sempre esse cara legal. Celso Cardoso, Luiz Fabiano com a gente. Boa noite. E já que você falou nessa expectativa de voltar o ano que vem, você pode revelar pra gente o que você tem em mente, onde e por quanto tempo ainda jogar? Ô Celso, hoje o que tem de certo é que o Júlio Casares, que é o que vai concorrer com o Natel, me procurou e me propôs um jogo de despedida, né? E a gente acertou isso, se caso ia ganhar a presidência de São Paulo. Ele me propôs esse jogo de despedida, foi a primeira pessoa dentro de São Paulo que me procurou nesse sentido. Então, nada mais justo que tá, né, apoiando ele aí. Gosto do Natel também, conheço o Natel dentro de São Paulo. Todas as vezes que nós nos encontramos, tenho um respeito muito grande por ele, mas quem me procurou foi o Júlio Casares para propor esse jogo de despedida. E a gente acertou que o ano que vem, dependendo das datas, da situação, e se ele ia ganhar, esse jogo vai acontecer. Você o nosso querido... É favela, né? Favela. Luiz Fabiano é maluqueiro, né, nós? Você acredita, Flávio? Tem história com o Luiz Fabiano, ele e o Reinaldo. Foi de um jogo... Reinaldo lateral? Reinaldo o atacante. Foi de um jogo com o de São Paulo, a gente foi jantar no Pantanal, ali na Sumaré, no restaurante. Estamos jantando, aí ele falou, me leva lá dentro do CT, porque eu já tinha entrado no CT do São Paulo com a seleção, né? Me leva lá, eu digo, velho, mas pô, como é que eu vou entrar no CT do São Paulo? Ele falou, tá comigo. Aí chegamos lá, entrei com ele, eu e o Reinaldo, e lá no CT do São Paulo, cada atleta tinha um nome, né, no estacionamento, né? Eu digo, caramba, velho, lá no Corinthians quem chega primeiro é um carro atropelando o outro, batendo. Luiz, abração, bom falar com você de novo. Deixa eu te perguntar, no começo do programa aqui, você que foi atacante titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, jogou bastante na seleção, o que você está achando dessa convocação do Tite? Falta alguém para você? Olha, Van, que prazer falar contigo aí. Muitas histórias desse tempo. Me dá um trabalho danado. Mas é uma figura do futebol. Bom, pessoas assim. O futebol acabou aquela nossa resenha, nossa né? Resenha. Que provoca daqui, provoca de lá. Agora, esse negócio de VAR, esse negócio é uma coisa mais séria. Não tá pra gente, não. Mas então, analisando assim a convocação do Tite, acho que é o que tem de melhor hoje. Eu não vejo nenhuma injustiça, nenhum jogador que possa estar nessa convocação hoje, né? Jogando hoje. Mais para frente, se alguém destacar, aí eu acredito que vai estar vendo, mas gostei da escalação da seleção, acho que é o que nós temos de melhor. Não vejo ninguém que tenha ficado de fora, que ele está hoje. Legal, Garrafa. Não, é ótimo, né, a gente reencontrar aí o Luiz Fabiano, mesmo que não presencial, mas a pergunta é, porque toda vez que se fala Luiz Fabiano, fala de você,
automaticamente vem na memória o São Paulo guerreiro, o São Paulo brigador, o São Paulo que está lutando por títulos, e títulos têm faltado ao São Paulo. Mesmo à distância, Luiz, o que está acontecendo com o Tricolor? A torcida está numa ansiedade muito grande, o título não chega. Um abraço. Um abraço, Rafa. O São Paulo, na verdade, já faz anos que não conquista um título importante, né? Tem chegado em finais, né, no Campeonato Paulista, mas é uma coisa que não dá para explicar um time dessa grandeza, com a estrutura que tem, ficar de fora de disputas, ficar nessa escassez de título há muito tempo, né? Acredito que o último título foi em 2012, com tempo só, né? Com 45 minutos. E o time desse tamanho ficar de fora é preocupante, né? Eu não sei o que acontece, né, no São Paulo, passei muito tempo lá, mas eu sempre fiquei fora de política, eu não sei o que acontece lá dentro nesse ponto, mas que é triste, né, ver todo o esforço que o São Paulo faz em começo de temporada, gastando bastante, contratando bastante jogadores importantes, bons jogadores, e a coisa não engrena, né? É triste, né? Pra gente que gosta do São Paulo, é triste de ver. Eu espero que nos próximos... Eu ia perguntar para o Luiz que nos últimos tempos a Ponte não tem conquistado títulos e tal, mas é melhor não. Porque faz 120 anos, então. Fala, Guilherme. É impressionante como o pessoal gosta muito dos São Paulinos do Luiz lógico, Fabiano. não é só A Leide São tá Paulino, falando, meu eterno centroavante, muita gente. O que eu queria. O Zé Diniz aqui com a gente também, Zé Diniz adora. tá gritando, o Zé Luiz, Diniz tá só doido gritando. aqui que o Luiz Fabiano tá no ar com a gente também. Zé Diniz tá aí? Tá aqui do lado. Tá aqui, mostra o Diniz aí, pô. Zé Diniz, meu parceiro, rapaz! Mostra o Zé aí, ó. O Zé tá doido, tá gritando Luiz Fabiano aqui. E a pergunta que eu queria fazer pro Luiz é a seguinte: eu queria saber do VAR, o que ele acha do VAR, se ele é a favor de ter o VAR no campeonato, se perder um pouco a graça em futebol agora com o VAR. Olha, eu sou a favor do VAR, né? Eu sou a favor do correto, mas que perdeu um pouco a graça, perdeu, né? As polêmicas, os tapas e soco fora do lance, né? Tudo isso agora não vai ter, né? Porque A malandragem, né? Essa malandragem não tem espaço para malandragem, né? Mas com certeza eu sou a favor do correto. Se a bola passou a linha, é gol. E tá impedido. Mas que perdeu um pouco a malandragem, perdeu, né? Ainda mais a espera, esse negócio todo aí, eu demoraria para acostumar, viu? Ô Luiz, qual o maior time que você jogou? Qual aquele que você lembra primeiro quando você lembra da sua carreira como jogador de futebol? Eu joguei contra ou participei? Não, você estava no time ou os dois, pronto. E qual o maior adversário que você teve? Assim, a seleção brasileira, para mim, sempre vai ser o maior time que eu joguei, né? Se trata dos melhores e seleção brasileira é seleção brasileira. Mas eu tive a felicidade de participar, eu acho que do melhor time da história do Sevilha, né? O time que conquistou muita coisa, que praticamente o elenco todo era jogadores de seleção. Esse foi, para mim, um dos grandes times, mas eu não posso ser injusto, que eu também participei de 2014, se eu não me engano, com Kaká, Ganso, Pato, né? Era um grande time também, mas eu acho que o Sevilha, pelas conquistas, pelo tempo, eu acho que foi um dos melhores times que eu já participei. Quem jogava naquele time? Era o time do Daniel Alves também? Era Palop, Daniel Alves, Ravi Navarro, Dragotinovic, Porta
Poulsen, Renato, Navas, Adriano, Luiz Fabiano e Canutê. Quem era o técnico? Começou com o Juan de Ramos, depois pegou um pouquinho Manolo Jiménez, mas os títulos foram Juan de Ramos. E qual o maior adversário que você teve, então, em cima do que você falou? Qual time que você não tem saudade de ter jogado contra? O maior adversário foi os Galácticos. Só o Galáctico. Real Madrid. Beckham, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Raul, Cannavaro, meu Deus do céu. E é verdade, ô, Luiz, que o time que você mais gostava de fazer gols era o Vampeta do Corinthians, o Corinthians do Vampeta? Não só gostava, como foi o time que eu mais fiz gol, né? Mas... Freguesão, é? Não, pra ele falou a verdade, ele fazia gol, agora não sai com o título. Não é sorte não, mas eu contra Corinthians eu levei vantagem. Luiz Fabiano e Corinthians. Isso. É isso aí. Agora, a instituição Luiz Fabiano e Agora, o Luiz, entrando nessa polêmica que rola muito aqui, técnico estrangeiro, técnico brasileiro, você vê essa defasagem dos técnicos brasileiros em relação aos técnicos estrangeiros? Eu não. Eu acho que todo mundo, quer dizer, os treinadores que eu trabalhei, que foram muitos, tipo Paulo Autuori, Luxemburgo, Muricy, eu acho que estão na altura de treinador estrangeiro. Entre outros, Cuca, já trabalhei também. Não, trabalhei com vários. Assim, em metodologia, eu não via nenhuma diferença, com toda sinceridade. O que eu fiz na Europa, eu fiz com o Luxemburgo, com o Autuori, com o Muricy, com tantos outros. Agora, aqui tudo é rendimento e resultado, né? E o treinador veio aqui no Flamengo com um grande time que tinha, conquistou vários títulos, ele é o Deus, né? Eu gosto do Jesus, já joguei contra ele várias vezes na Europa, mas chegou lá na Europa já foi eliminado da Champions League. Então... Ô, Luiz, só uma pergunta aqui. Seu gol mais bonito, você acha que foi aquele da Copa do Mundo? Que deu toca no goleiro e dos vários que tem? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Aquele da Copa contra o Costa do Marfim, que por sinal o cara que tomou a touca era companheiro meu do Sevilha, o Zocora. Queria te matar depois lá. Olha aqui, ó. Pega minha camisa, vai, de presente. Você nunca mais vai esquecer esse momento. Ô Luiz, qual é a sensação de fazer um gol numa Copa do Mundo, e ainda um gol desse nível? Dá para pensar o que você está fazendo, que o mundo inteiro está te vendo, ou na hora a coisa sai e você nem percebe? Na hora a coisa sai e a gente nem percebe, a gente está acostumado a grandes jogos, né? É lógico que antes do jogo você fica ansioso, com uma expectativa diferente, né? Porque é Copa do Mundo, você sabe que o mundo está vendo, a pressão é muito grande de vestir a 9 da seleção, mas quando a bola rola, você está dentro de um jogo normal, né? A gente acaba esquecendo tudo e focando mais na partida. Agora, o momento mais especial da carreira de um atleta é jogar a Copa do Mundo. Com toda certeza, eu acho que o Vampeta foi campeão, ele teve esse prazer de ter sido campeão. Eu acho que ele sabe do que eu estou falando. E com certeza, eu acho que foi a maior alegria dentro do futebol, foi ganhar a Copa do Mundo. Ele até deu a piruletinha lá na rampa, né, Vamp? Aquele gelo, moleque. Agora, ô Luiz, você particularmente contra o Corinthians, você falou, isso é uma verdade, foi um cara que se deu muito bem sempre contra o Corinthians.
É verdade também que você bateu na trave para jogar no Corinthians, foram atrás de você, aí o Juvenal não deixou, teve essa história aí. E eu já emendo uma segunda sobre o Rogério Ceni. O Andrés disse que o Rogério, que não precisa nem falar, um dos caras mais identificados com o São Paulo, hoje como técnico, o Andrés não vê nenhum problema de um dia o Rogério dirigir o Corinthians. Você acha que da Liga é possível o Rogério Ceni técnico do Corinthians, pela ligação dele com o São Paulo? E é verdade também que você quase bateu lá no Corinthians? É verdade. Eu recebi uma grande proposta em 2011, né? Eu estava no Sevilha, o Corinthians me ligou para o Sevilha, eles fizeram uma proposta, né? E na sequência o São Paulo ficou sabendo, o Juvenal me ligou, falou: você tem que vir para São Paulo e fica tranquilo que eu vou te contratar. Demorou 2 meses de luta e briga, negociação, e eu optei por jogar no lugar que eu já era identificado, né? O Corinthians acabou conquistando várias coisas, mas entre título e amor, eu optei pelo amor que eu tinha pelo São Paulo, pelo carinho, pelo respeito que eu sempre tive da torcida. Deixei de ganhar grandes títulos com a camisa do Corinthians, mas eu preferi vestir a camisa do São Paulo, o lugar que eu sempre fui bem recebido, sempre tive o prazer de jogar. E foi isso. Foi amor mesmo. Foi por amor, né? Por amor a gente faz tudo, né? O Peta sempre fala isso. E o Rogério no Corinthians, é possível? Eu acho que a história do Rogério, conhecendo ele não ia, não. Ô Luiz, eu quero que você segura só mais um pouquinho com a gente. Eu quero mostrar uma matéria que a gente fez especial, e você é um jogador que viveu todo tipo de emoção no futebol e muita pressão também, disputou uma Copa do Mundo. Queria que você visse essa matéria e depois falasse pra gente o que você acha desse momento atual do futebol, se a coisa mudou, se continua igual. Vamos dar uma olhadinha. O futebol é muito mais que bola na rede. É emoção, alegria, paixão. Só que muitas vezes essa paixão se transforma em pressão. A emboscada recente ao time do Corinthians no aeroporto por um grupo de torcedores não foi um fato isolado. Quem não se lembra da invasão da torcida do São Paulo ao CT do clube em 2016? Devido à ausência de bons resultados da equipe, o clima esquentou. Um dos atletas mais visados na oportunidade foi o meia Wesley, que não tem boas lembranças desse episódio. A partir do momento que tem uma invasão no seu local de trabalho, você passa bastante coisa na sua cabeça. Pô, no dia da invasão no CT da Barra Funda do São Paulo, pô, se você puxar aí no vídeo aí, entrou muitas pessoas. Então, assim, é a mesma coisa. Tu tá no estúdio, pô, entra 20 caras aí pra falar com você. Pô, como assim? Pô, você tá no teu local de trabalho. Pô, beleza, entrou. Se for falar, ok, mas agressão, velho, agressão é inadmissível. Dias atrás, foi a vez do elenco palmeirense sofrer pressão também no aeroporto. Detalhe, o time deixava Curitiba depois de ter vencido o Atlético Paranaense. No Corinthians, a pressão foi além. O episódio do aeroporto no último domingo teve desdobramentos individuais, inclusive com ameaças a familiares de atletas. Esse triste episódio com os atletas corintianos virou caso de polícia. E a denúncia não veio dos jogadores,
e sim do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Eu falei muito com o Dr. César Saad, que está empenhado em buscar esses caras para poder fazer com que, em havendo a responsabilidade, né, conseguindo caracterizar a responsabilidade, que ele toque inquérito. Espero que ele consiga mesmo elementos, consiga fatos, consiga identificar todo mundo e pelo menos atrapalhar um pouco a vida desse povo. Essa pressão não é exclusividade do futebol paulista. Dias atrás, jogadores do Figueirense em Santa Catarina foram surpreendidos por torcedores durante um treinamento e, além de cobrados, foram agredidos. No aspecto psicológico, fica a dúvida: o quanto essa pressão pode influenciar ou não no rendimento do atleta profissional, hein? Olha, não tem como descartar que tem uma influência muito grande, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que estão todos reclusos, né? Sem dúvidas acaba por influenciar a vida de jogadores e de outras figuras públicas também. Isso cria um clima de tensão muito grande, né? Quanto aos dirigentes, a preocupação é de que casos piores que esses possam vir a acontecer num futuro próximo. Tomara a Deus que fique só nisso aí que a gente vê, que na verdade acabe isso, porque a gente está correndo o risco de ter uma tragédia. As pessoas estão completamente sem noção daquilo até onde ela pode ir. Isso está muito claro para mim. Não dá para negar. O mundo da bola está mesmo sob pressão. Ô Luiz, esse tipo de pressão você deve ter vivido, não sei se nesse nível. Como é que você encara isso no futebol? Mas um fato lamentável, né? O futebol é um trabalho como qualquer outro e você ser surpreendido dentro do seu trabalho é uma cena lamentável, né? Eu já passei por isso. No dia que invadiram o CT, eu estava na fisioterapia e não tive contato nenhum com o torcedor, mas é uma cena lamentável, né? Enquanto não tiver punição para isso, a gente vai ver se repetir várias vezes. Nada acontece, eles entram, barbarizam, nada acontece. Muitas vezes, até dirigente mesmo abre o portão, né? Muitas vezes é coisa mandada, né? Para fazer pressão, porque acham que com pressão o time vai render. Eu acho que só atrapalha, né? Mas enquanto não houver punição, alguém tomar uma atitude, talvez fazer igual na Europa, que quem barbarizar vai ter que ir na delegacia em dia de jogos, alguma atitude por parte de quem manda, por parte de autoridades. A gente vai ver se repetir. Time perdeu uma, duas, é pressão, a torcida acha que tem direito de quebrar o carro, de jogar, de atirar rojão, né? E é lamentável. Eu, infelizmente, passei muitas vezes isso e só atrapalhou alguns jogadores ao invés de ajudar. Querido Luiz Fabiano, muito bom voltar a falar com você. Você é um cara que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, saudade do teu grande futebol. E tomara que esse jogo de despedida seja São Paulo e Ponte, viu? Porque aí eu posso pedir a tua camisa. Da Ponte. Valeu, Luiz. Muito obrigado por nos atender, viu? Foi um prazer participar com vocês aí. Grande abraço, tudo de bom. Em breve, se Deus quiser, vai ter alguma novidade aí. Vamos estar junto pelo São Paulo aí, que o São Paulo volte a ser grande. Obrigado. Que delícia falar com uma pessoa como o Luiz Fabiano. Muito obrigado. Muito bacana, Rodrigo, pessoal da assessoria. E até para a gente ser justo, né? O Roberto ia fazer uma colocação, mas até por uma questão de equidade, como o Casares não falou com o convidado quando ele esteve aqui, a gente respeitou essa posição. E em breve, de repente, até teremos um debate dos dois aqui, dependendo. Mas você queria colocar alguma coisa, e aí fica a minha sugestão, né? Se ganhar a eleição, o Luiz Fabiano é acima de política, merece um jogo, né? Sem dúvida nenhuma. É o que eu queria falar. Para o Luiz Fabiano não precisa se preocupar. Eu vou ser o próximo presidente e ele vai ter a despedida dele.
Conta com isso, Luiz Fabiano. Faz São Paulo e Ponte, que é bom. Vamos lá, Começou vamos lá, conversar é junto com ele, né? É uma ideia. Sem dúvida, eu acho São Paulo e Ponte importantíssimo. seria legal. Todo São Paulino, ele é referência de garra, de determinação, ele é a cara do São Paulo do passado, então, Luiz Fabiano, conto com a despedida de você na minha presidência. Então vai ter, pronto. Os dois candidatos já garantiram, vai ter, que vai ser muito legal. E muito justo, né? Tem Nossa. muito jogador que veste a camisa, dá o sangue, ganha título e depois é esquecido. Dá para fazer uma lista aí de jogadores que não tiveram a despedida que mereciam. Não são muitos, né? São alguns, mas que levam a marca do clube ao nome. Vampeta do Corinthians, Luiz Fabiano do São Paulo, não adianta. Não tem como desassociar, né, a marca Corinthians eu do Eu não quis fazer jogo de despedida, que eu aprendi com o Sócrates, ó. Entra na festa sem ser visto e sai de mansinho que ninguém vai perceber. Você sabe que o Luiz, ele consegue ter esse mesmo carinho da torcida da Ponte. Exato. Lá ele é o Fabiano, né? Ele virou Luiz Fabiano aqui, tinha 3 Fabianos quando ele veio pra cá. A torcida da Ponte tem um amor impressionante. E jogou a Copa do Mundo, jogou muito, né? Muito, foi artilheiro da seleção naquela Copa. Se não fosse os erros do Júlio César, poderia ter sido campeão. E Flávio, quando o Luiz Fabiano foi apresentado no São Paulo, na segunda vez, ele lotou o Morumbi. Foi. Mais de 40 mil pessoas foram lá para ver a apresentação dele. A identificação dele com o São é Paulo, o que ele representa é muito grande. A gente ia fazer com 100 mil pessoas no estádio lá de Campinas. Mas o São Paulo chegou primeiro aí no. Flávio, tá impossível hoje aí. Não, a Ponte acertou com a W Torre, vai fazer uma arena lá. Viu? Reza a lenda, né? Tomara que. Legal. Pode não ter título, mas mais estádio acho que nós vamos ter. Vamos ver. O mestre Alberto Helena Júnior fala com a gente agora sobre esse tema invasão, torcida uniformizada. Querido mestre, vamos lá. Jogada de mestre mesmo foi aquela dos garotos lá nos anos 30, meninos da Faculdade de Direito de São Paulo, o Paulinho de Carvalho, filho do Dr. Paulo Machado de Carvalho, a família Mesquita, Rui Mesquita, Júlio Mesquita, Carlão Mesquita, essa turma toda inventou a tal da torcida uniformizada em São Paulo. E isso era uma festa, era uma coisa pacífica, bonita. Com o passar do tempo, o negócio foi degenerando. As torcidas passaram a se transformar em verdadeiros aglomerados de facínoras. Tivemos exemplos, os piores possíveis ao longo desse período, até agora, e recentemente esse movimento aí em cima dos jogadores do Corinthians. É um reflexo, né, da sociedade brasileira que vem se embrutecendo ao longo do tempo. Porque o futebol, gente, é uma representação da guerra. Ela não é a guerra. Ele é exatamente para substituir a guerra. É a sublimação da guerra. O futebol é para evitar a violência, não é para criar violência, para desenvolver essa violência. Mas vai falar isso pro povo, vai. Como sempre, genial, Alberto Helena Júnior. Meu querido Guilherme, hashtag mesa redonda, né? Tá bombando aqui o Marcelo Martins. Tem muita gente querendo fazer pergunta pro Natel também, daqui a pouco ele vai falar. Já nós vamos fazer. Marcelo Martins, Lucas de Paula. Só para vocês entenderem, tá? Não é frescura. Tem um critério pra gente que nós não vamos tomar partido. Claro. A gente tem o maior respeito pelo Júlio Casares e pelo Roberto. E a gente tá fazendo exatamente como foi. Quem lembra do programa do Júlio, exatamente igual. E a meia hora final será só com o Roberto Natel, tá bom? Só para esclarecer. Claro, não, o pessoal Marcos Paulo, Ramalhota, tem muita gente participando aqui do nosso programa. O pessoal gostou muito, se emocionou com a matéria de racismo nossa também. Mandar um abraço para todo mundo que está participando. E manda lá, hashtag Mesa Redonda. Bacana. Ainda não estamos no Trend Topics, né? Ainda não. Dá tempo. Tem que entrar no Trend Topics para ter mais presente para vocês. É isso, você que ganha, a gente também, claro, né? É muito bem-vindo, Trend Topics. Olha, um tema que está sendo recorrente é a história do novo técnico do Corinthians, se é que o Coelho não vai ficar. Uma matéria especial para você dar uma olhadinha sobre o que se tem falado a respeito do tema. Apesar da vitória sobre o Bahia, com a presença da garotada em campo, Diego Coelho não deve ser efetivado como treinador do Corinthians. Por isso, a pergunta que não quer calar é: quem será o próximo técnico do Timão? Desde a demissão de Thiago Nunes, vários nomes vêm sendo especulados no Parque São Jorge. E olha, tem para todos os gostos. Abel Braga, Dorival Júnior, Silvinho, Dunga, Aguirre e até mesmo Felipão e Rogério Ceni. Felipão, Rogério Ceni, eu nem vou comentar,
Porque o mínimo que as pessoas têm que respeitar no futebol é a rivalidade, né? Pelo menos isso deveriam respeitar e sequer cogitar. Desses todos, eu acho que 2 é que chamam a atenção para resolver o problema já, né? Um é o Abel Braga, que tem esse estilo de Felipão, 10 anos mais novo, e o Dorival Júnior, né, que sabe muito, conhece muito futebol. Mas para alguns o nome ideal não está nessa lista. Eu não tenho dúvida que o Mano Menezes era o melhor nome para o Corinthians. Ele seria o nome ideal, mas infelizmente a diretoria nesse sentido perdeu, deixou ele para o Bahia, mas se fosse escolher um deles, eu optaria por Dorival Júnior. Para a diretoria do Corinthians, Silvinho é um dos favoritos. O treinador foi auxiliar do Timão na era Tite e chegou até mesmo a comandar o Lyon da França recentemente. Ele está preparado porque ele fez todos os cursos possíveis da UEFA, conhece o clube, também conhece o torcedor do Corinthians. O Silvinho não tem experiência. O Silvinho ele só foi auxiliar técnico do Tite. E os técnicos estrangeiros, que são a nova moda no futebol brasileiro, parecem não agradar o presidente André Sanches. Estrangeiro brasileiro, eu acho isso uma bobagem, né? Vai ser bom ou ser ruim, né? O Jesus é estrangeiro, é muito melhor que o Domi, que é estrangeiro, né? O brasileiro também tem ótimos treinadores e péssimos treinadores. O estrangeiro, nesse momento, só vai atrapalhar, porque não conhece e não sabe o que é Corinthians. Amigos, aquela ideia de o Corinthians se transformar em um time ofensivo, abandonar aquela velha filosofia, ficou para trás. A torcida, que antes reclamava da retranca do Timão, agora só quer que o time volte a vencer. Você viu que deu rock and roll, essa invenção de modernar, coisa moderna, filosofia, né? O Kant não treina futebol, Platão, Sócrates, Rousseau, então menos filosofia, menos fronhice, né? Futebol assim, ó, não toma gol, faz um gol, você ganha de 1-0. Antes de mais nada, o Corinthians precisa parar de perder, estancar a ferida, né? E para isso só pode ser um técnico pragmático. Um técnico que venha e faça com que os jogadores sintam ele morder e assoprar. Então vamos lá, nós temos 8 minutos, tá? 9h30, 10h30 paramos, que é pra gente começar a falar com o Roberto certinho, tá? Garrafa, Osmar Garrafa Sanches, contrataria quem de treinador ou deixaria o Coelho? O Corinthians tem muitos problemas aí, o mercado dá problema. Você viu o Luiz Fabiano há pouco falou, o Rogério Ceni, por exemplo, né? Rogério Ceni ligado ao São Paulo, Filipão ligado ao Palmeiras, foram nomes ventilados. Eu acho que o Rogério ainda não está pronto para o Corinthians, é um técnico que vai crescer, mas também não daria certo pela identidade com o São Paulo, e o mesmo cabe ao Felipão. O perfil Felipão, para mim, é o cara exato para entrar lá no Corinthians. Mas, como ele é muito ligado com o Palmeiras, não daria certo. O Felipão, ele ia chegar chutando a porta, os caras iam falar, opa, o Felipão chegou. Ia acalmar e tal, mas perde 1, 2 jogos, viraria um inferno de novo, como está a vida do Corinthians. Então, você olha para o mercado, Silvinho já foi chamado 2 vezes, mas não aceitou, um técnico novo, talvez promissor. Tem Dorival Júnior e Dunga. Como o Dunga não trabalha há muito tempo, o Corinthians, se optar pela saída do Coelho, é Dorival Júnior. Dorival Júnior. Vampeta. Dorival Júnior. Dorival também. E você, Celso? Eu, se fosse o Celso Cardoso Sanches, eu ia ser fiel ao meu discurso, que chegou a hora de mudar a filosofia, de mudar patamar, ia lá fazer uma proposta para o senhor Miguel Ángel Ramírez, falar assim, olha, o senhor vai trabalhar no Corinthians, contrato de 2 anos. Ele não vai, ele eu não sei, mas eu tentaria, pelo menos. Eu quero um futebol ofensivo, entendo que o senhor se adequa a esse perfil, o senhor me pede o que o senhor precisa e a gente vai trabalhar e com garantia de que não vou demiti-lo. Não vou demiti-lo. Aí você acorda e encontra o carnê do lado, tem que pagar a prestação, água, telefone. Mas você tem que ser... Esse é o cenário ideal, mas você tem que ser firme. Eu gosto dele, mas assim, na penha, sabe como é que fala isso? Você não tem nada, você tá duro, mas não abaixa o rabo. Sabe o cachorrinho, quando ele vem? Eu coloco o rabo e falo, vai lá, rabo firme, não tem nada. Adoro ele, gosto do filho, ele tá em Nárdia. Seria Nárdia? Sei lá, é um filme que tem. Nárdia. Seu filho sabe. Ele me perguntou. Papai tá louco. Ele me perguntou. Papai tá off. Ele me perguntou. Papai tá louco. Cadê o nome do Léo lá, de Nádia lá? Ele me perguntou o que eu faria se eu fosse. E eu faria isso. E agora vamos cair na real. Agora ou vai... Vamos voltar aqui. Sem essa possibilidade, eu iria atrás de Felipão. E você, Guilherme? Eu acho que eu manteria o Coelho,
e já faria uma proposta pro Renato Gaúcho agora, que ele tá mal no Grêmio. Na hora que acabar o Campeonato Brasileiro em fevereiro, Ele não entra vê o Renato quando Gaúcho. jogava. Vestiu a camisa do São Paulo e não jogou. E não apareceu, não apareceu. Eu não vou fazer isso com o Roberto. Agora e o Natel, eu vou senhor? sugerir e você, Agora, o candidato do São Paulo falar se do o técnico. senhor fosse o senhor Flávio Prado Sanches, o senhor faria o quê? Lá vem. Meu Deus do céu. Eu gosto. Me deu até um frio. Arrepiou. Não, eu gosto de futebol ofensivo. Sim. Eu gostaria de ter alguém ofensivo e nesse perfil enquadraria o Silvinho. Mas entendo que não tenho nada contra o Filipão, acho que se adaptaria, porque o que a gente fala, aquela história do treinador estrangeiro, chegar metendo o pé na porta. O cara que se impõe. Eu acho que o Corinthians precisa de alguém que se impõe. E você acha que o Silvinho conseguiria fazer isso? Não sei, mas aí eu falei de filosofia. Isso. Não, perfeito. Filosofia. Com você. Agora, o Filipão, acho que ele chegaria chegando. Ele é o cara, não. Chegaria chegando. Como o Dunga também chegaria chegando. A única coisa que eu não sei é como é que tá o Dunga, que ele foi colocado, né? Ele trabalhou muito pouco como treinador de time. Você acredita que o Filipão não teria, daria essa ligação do Palmeiras é bobagem? Depende de resultado. Eu acho que depende de resultado. Haveria menos paciência com ele. E outra coisa. Mas se ele começasse a ganhar, aí ele perde. Viu o que o Chico falou? O Corinthians precisa parar de perder. Aí você falou com o Filipão, que ele, né? Aí começaria a parar de perder. E aí, se você compara Dunga com o Filipão, Dunga é ok, uma Copa do Mundo, tudo, mas ele não trabalha há 7 anos como treinador. Filipão foi recentemente campeão no Palmeiras, foi campeão na China. Não, e perdendo muito pouco. Não, mas aqui ninguém foi campeão no Uzbequistão. Onde se questionar a qualidade, eu lembro de grandes treinadores da história, que trabalharam em equipes rivais e com muito sucesso. Sim. O Tite, o Grêmio Internacional, o próprio Vanderlei, o Mário Travalini, o Oswaldo Brandão. Marcelo Oliveira, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E foi um grande jogador do Atlético. Claro. Então acho que isso é uma Corinthians coisa nos últimos razoável. anos tem... Os treinadores do Corinthians, tudo tem saído do Corinthians e indo para a seleção, né? O Vanderlei foi assim, Mano Menezes, o Tite... Tem mais um, São Paulo. O Lucha Então também. põe o Dunga, ele faz a terceira Copa dele. Não, quem for lá não vai ganhar. A Copa, esquece a Copa do Mundo. Enquanto eu tiver, não vai. Falei. O facão tá escondido lá em Nazaré da Sarinha. A propósito, falaram do Domi, que para mim, eu acho que não se compara com o Jorge Jesus, são estilos totalmente diferentes. Claro. Né? Totalmente Flávio, só para diferentes. falar, já que tá, né? Você vai falar do Flamengo? Fala aí, Celso. Não, pode falar, você. Não, você. O que tá acontecendo aí, pô? Só tem 6 jogadores do Flamengo com Covid. 6? Pô, Vamos lá, olha só. Grande o tal do Diego, até Covid. Diego, Bruno Henrique, Isla, Michael, o Felipe Luiz e tem mais um que eu não marquei aqui. E o Braz, o diretor de futebol. E o Braz. Eu E a passei. Conmebol não vai cancelar o jogo mesmo assim. Como vai jogar de já máscara? tinha falado isso. Isso já que estava não ia agendado, cancelar, estava já tinha acordado, falado desculpa. isso. Mas vai fazer Agora- um segundo teste. Não, e vai em Guayaquil, né? Isso. Que, nossa, que foi um horror lá no Equador. E hoje eu passei, né, para chegar aqui, eu não passei pela redação, vim direto aqui para o camarim, maquiagem e tal. E eu não sei, mas acho que é verdade que você já colocou um porta-retrato do Domi também ali na sua mesa? Não é assim. Mas agora, o Domi, gente do céu, eu não sei. Flávio, Vamos falar da fera da semana, para dar tempo da gente começar certinho com o Roberto? Vamos lá. Fera da semana. Três escolhas. Vamos lá, para a gente fazer. Diego Coelho, que deu uma ajeitada no Corinthians, Gabriel Menino ou Miguel Ángel Ramírez. Aí não dá. Fácil. Miguel Ángel Ramírez, o queridinho da América do Sul. Eu vou de Gabriel Menino. Para mim, Gabriel Menino, para mim não é novidade de seleção brasileira, que ele vai desde os 15 anos. mas não como lateral, vai para né? Principal. Não. Camisa amarela para ele, de seleção já. Não, ele foi convocado. Já várias vezes, campeão. Roberto, essa dá para participar. Eu vou pro Miguel Ángel, que vareira. Mas qual dos dois? Você ficou o Gabriel ou... Não, o Gabriel Menino para mim não é novidade de seleção. A novidade é o Ramírez. Que parei. Fera da semana é o melhor, o destaque da semana. Quem você vota, Roberto? No Gabriel. Gabriel. Você, eu fico com o Ramírez. 5 no atual campeão da Libertadores. Fora o baile. Né? E aí você, Guilherme? Eu também fico com o Ramírez. Depois de 5-0, não dá. Tão acostumado em ver ele batendo nos caras. né? Tá lembrando do Corinthians de Itaquera, ganhou o Ramírez. Se bem que ganhar do Corinthians jogo de Libertadores, de Sul-Americano, não é vantagem nenhuma. O problema não é ganhar, é como ganhou. O Corinthians parecia um time pequenininho diante do gigante Independente. O Flamengo ficou grandão. Também é outro. Primeira pergunta ao senhor Roberto Natel, candidato a presidente. Obedecemos certinho, hein, gente? Vamos lá. Quais as principais propostas que o senhor tem
se for presidente do São Paulo, o que o senhor mudaria no São Paulo Futebol Clube? Primeiro, o que precisa voltar no São Paulo, Flávio, é a transparência, é trazer a credibilidade, a ética que o São Paulo perdeu nesses últimos tempos. O São Paulo precisa voltar a ser grande. E o São Paulo não tem sido grande por causa dos seus gestores. Então, na minha administração, eu vou trazer de volta isso. Trazer a credibilidade. O São Paulo era grande com a credibilidade, com os seus gestores, e isso acabou. Então, a minha gestão vai focar em trazer a história de volta do São Paulo. E isso a gente precisa fazer, porque a gestão atual não teve responsabilidade, contratou demais, gastou demais, e isso fez com que o São Paulo tornasse pequeno hoje. E nós vamos trazer o São Paulo de volta para a sua história. Falando em gestão, quais experiências como gestor o qualificam a ser presidente de um clube como o São Paulo? Veja, eu venho desde 2001 trabalhando diretamente no São Paulo. Passei por todos os setores do São Paulo Futebol Clube. Sempre fui uma pessoa de trabalhar quieto nos bastidores, nunca fui de aparecer. Então, eu tenho essa tranquilidade, não só como no São Paulo Futebol Clube, como na minha vida particular. Eu sou um empresário, tenho as minhas coisas, sou um vencedor, então eu tenho essa tranquilidade. Eu sei o que o São Paulo precisa, quais são as dificuldades do São Paulo, o que é necessário fazer para mudar o São Paulo a voltar a ser grande. Então, nesse requisito, podem ficar tranquilos que vocês vão ter uma pessoa que conhece e sabe o que fazer para mudar o São Paulo. Vampeta. Aqui não falta pergunta, viu? Eu escolhi logo uma para arrebentar logo. O senhor era vice-presidente do Leco, por que rompeu com o atual presidente do São Paulo? Veja, eu fui vice-presidente do Carlos Miguel e sou vice-presidente do Leco. Deixa eu explicar para vocês. Na época do Carlos Miguel, eu era indicado pelo presidente. Então, naquele momento, quando eu vi que o Carlos Miguel não estava fazendo bem para o São Paulo Futebol Clube, eu entrei na sala, agradeci o convite dele e falei que eu ia combatê-lo, tirá-lo, porque ele estava fazendo mal para o São Paulo. Já na gestão do Leco, eu fui eleito. Eu tenho que honrar os votos que eu recebi para ser vice-presidente. Eu não sou o vice-presidente do Leco, eu sou o vice-presidente do São Paulo Futebol Clube. São eleições separadas, Roberto? Não são separadas, mas juntos, recebemos os votos juntos. Tá. Né? Então, a partir desse momento, como que eu vou combater o Leco? Fora da vice-presidência ou dentro? Eu vim combater no Leco desde o início como vice-presidente, onde eu teria mais força. Mas sempre combati ele dentro do São Paulo. Nos muros do São Paulo. Roupa suja se lava dentro. Então, em nenhum momento eu fui indelicado com ele ou eu fui uma pessoa que não foi coerente, porque todas as vezes que eu tive que combatê-lo ou bater nele no conselho de administração ou no conselho deliberativo, eu falei para ele antes. Então, o Leco não veio também para fazer o bem, tanto é que veja como o São Paulo vai terminar a gestão dele com uma dívida muito grande, mas eu tenho feito o meu papel de defender a instituição desde a hora que eu comecei a trabalhar no São Paulo Futebol Clube como colaborador desde 2001. Eu estou aqui para resguardar a instituição e defender a instituição. É o que eu tenho feito. Por que você é vice dele? Você disse assim, desde o começo eu comecei a combater e tal. Por que você foi o vice dele? Veja, eu havia saído candidato. Naquele momento que eu me declarei candidato contra o Leco, eu tinha um apoio da oposição. Foi quando a oposição lançou o Pimenta. Naquele momento eu vi que o Leco seria melhor na minha cabeça. Na minha visão, o Leco seria melhor presidente do que o Pimenta. E aí, naquele momento, eu abri mão, porque eu vi que naquele momento eles estavam me usando para dividir a situação daquele momento. Né? Eu não me arrependo naquele momento em ter votado no Leco e ter apoiado o Leco, porque logo depois o Pimenta se aliou ao Leco. E o Pimenta vem no Conselho de Administração
referendando tudo que o Leco fez até o momento. Então, naquele momento eu achava sim que o Leco seria melhor presidente. Infelizmente, a gente erra, mas eu tentei corrigir o meu erro. Rafa? Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho do Raí? Porque a administração do Leco, ela se pautou muito em jogadores, em atletas identificados com a torcida na administração do futebol. Passaram por lá Ricardo Rocha, hoje está lá o Raí, o próprio Lugano, não é? São jogadores que a gente não questiona o que eles representam como atleta historicamente para o clube. Mas o Raí, no meu ponto de vista, fez um trabalho muito ruim à frente do Departamento de Futebol do São Paulo. Como será o Departamento de Futebol do São Paulo, caso o senhor venha a ser eleito? Serão executivos profissionais? O senhor tem ideia de trabalhar com ex-jogadores? Enfim. Veja, eu vou dar em primeira mão para vocês. Eu estava vindo para cá, recebi o telefonema do Marco Aurélio, e o Marco Aurélio confirmou que vai ser o meu homem forte do futebol. Então eu vou colocar uma pessoa que tem tudo a ver com o São Paulo, que é um sucesso, sempre foi um sucesso dentro do São Paulo Futebol Clube. Então eu, como presidente, vou cuidar da instituição, das dívidas, eu vou ser um gestor e vou colocar uma pessoa que realmente entende do futebol, que tem a linguagem do jogador para tocar o futebol. Então o Marco Aurélio Cunha será o homem forte do futebol de São Paulo. Guilherme Camargo. Tem bastante pergunta para o Natel. O Marcelo Martins é um cara que está representando bem a torcida do São Paulo. Ele pergunta do programa Sócio-Torcedor, se você vai ter alguma solução, que ele fala que tem muitos problemas. E também ele quer saber, na sua opinião, qual que é o maior erro da atual gestão? Qual foi o maior erro? Veja, sem dúvida nenhuma, o sócio-torcedor vai ter que ter mudanças. Você compara o sócio-torcedor do São Paulo com o Palmeiras. O São Paulo, se não me engano, faturou 8 milhões e o Palmeiras 40. Então, o sócio-torcedor de São Paulo tem que mudar. Muita coisa o São Paulo vai ter que mudar, porque o São Paulo teve umas despesas de time grande e receitas de time médio. Isso aí tem que mudar. O grande problema do São Paulo foram as más contratações. A dívida do São Paulo é muito grande hoje. E o grande problema disso foi a falta de coerência com as contratações. Isso não vai acontecer na minha gestão, porque eu vou ter um homem forte. Nós vamos ter uma equipe por trás para poder... Daniel Alves foi um erro? Olha, naquele momento eu elogiei. Por quê? Porque falaram que havia um marketing por trás. E a partir do momento que você ia trazer um Daniel Alves, que é uma referência, que foi um sucesso em qualquer time, todos os times que ele passou, eu falei, perfeito. Mas não tinha o marketing. Aí que foi a grande falha. São Paulo não pode fazer mais isso. Tem que ter responsabilidade para contratar as pessoas. Gosto muito do Daniel Alves. Está aí, vamos respeitar, vamos fazer com que o São Paulo consiga, na minha gestão, com o marketing, trazer recursos para continuar com o Daniel Alves. O senhor falou que o Marco Aurélio Cunha vai ser o homem forte do futebol na sua gestão. Na condição de conselheiro do clube, ele pode ser um dirigente remunerado? Como é que o senhor vislumbra o aproveitamento do Marco Aurélio Cunha? Que renunciar ao conselho. Se ele fosse um executivo remunerado, ele teria que renunciar ao conselho. Eu sentarei com ele para saber qual a forma que ele quer ser o homem forte do futebol. Se ele quiser ser como colaborador, ele vai ser como colaborador e vai continuar como conselheiro. Se ele decidir ser um grande executivo, aí ele tem que abrir mão do conselho. Roberto, essa semana saiu uma notícia e eu confesso que eu vi coisas muito jogadas e eu não tenho uma visão geral da história, por isso que eu vou te perguntar. Um computador seu teria sido apreendido, desse computador teriam saído vazamentos, ameaças no São Paulo, enfim, esclarece essa história pra gente. Veja, Flávio, isso aí é uma injustiça com o São Paulo Futebol Clube e com o vice-presidente, comigo. Por quê? Eu sou o único que venho combater na gestão. É muito estranho, de repente, fazem uma pegadinha com 9 pessoas e essa pegadinha cai no vice-presidente, o único que está combatendo a má gestão, né? Nenhum momento foi preso o meu computador, pelo contrário. O DEI que teve lá no São Paulo apreendeu um computador, não sei de quem seria esse computador, porque há mais de um ano a minha sala foi tirada. Um belo dia eu cheguei no São Paulo Futebol Clube, o Leco havia tirado a minha sala. E desde então eu nunca mais entrei
no São Paulo Futebol Clube, a não ser para a reunião do Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração. Realmente a polícia foi lá e pegou um computador. Eu acho isso muito bom, porque eu quero que resolva essa situação, porque fizeram... É a história de vazamento, de ameaças, de vazamento de alguns temas que seriam temas ruins, é isso aí, né? É isso. Veja, há 20 dias atrás eu tive no DEIC, eu fui depor no DEIC, o delegado perguntou para mim se eu havia alguma objeção de levar meu computador pessoal para eles analisarem. Eu falei que, em absoluto, eu mesmo peguei o meu computador e levei lá. Só que, como eu sou candidato da oposição, eu venho combatendo a gestão, o que foi feito? A partir do momento que foram buscar o computador lá, alguém do São Paulo soltou dizendo que era do vice-presidente. E não é do vice-presidente. De quem é o computador, sinceramente, eu não sei. Flávio, eu estou desde 2001 no São Paulo Futebol Clube. Eu nunca passei nenhuma informação para nenhum jornalista. Vocês mesmos são prova de que nunca me conheceram, porque eu sou um cara reservado. Eu sou uma pessoa de gestão, de trabalhar, de fazer acontecer. E o que tem acontecido no São Paulo Futebol Clube é muito triste, porque de vez de olhar que as pessoas que estão lá, ou eu que tenho família e tudo, me colocar como um hacker, como uma pessoa que não assina, eu não preciso disso. Quando eu tive que combater, eu tive que brigar com o Carlos Miguel, eu tive que combater com o Leco, eu faço olhando para as pessoas. Eu fiz olhando para o Carlos Miguel, eu fiz olhando para o Leco. Eu não sou pessoa de entregar documento para quem não assina nada. E nunca entreguei nada para nenhum jornalista. Vocês são a maior prova minha, porque eu jamais passei uma única informação para qualquer jornalista, muito menos para um hacker. Uma outra situação que foi colocada contra o senhor foi com relação à época de Juvenal Juvencio, aquela história de posto de gasolina, que o senhor seria, o seu posto de gasolina, nem sei se o senhor tem posto de gasolina, que o seu posto de gasolina abasteceria o São Paulo, que os números não batiam, etc. E nunca lhe foi dada a oportunidade de falar a respeito do tema. Veja, Flávio, isso aí é interessante também. Eu tenho posto desde 83. Um belo dia eu fui chamado pelo diretor administrativo, Manuel Lauro. Ele me chamou na sala dele e falou: Roberto, eu estou com um problema, eu precisava que o São Paulo abastecesse no seu posto. Eu falei: ô Manuel, eu não quero, não tenho interesse. Não, você tem obrigação. Eu comecei a rir e falei: Manuel, por que eu tenho obrigação? Porque você é diretor de São Paulo e eu estou com um problema e estou pedindo essa ajuda para você. Falei: tá bom. O que você quer? Você quer abastecer lá? Tá. Qual o problema? Aí ele me explicou o problema, Flávio. Eu vou te explicar. São Paulo tinha 9 carros e gastava 70 mil reais por ano. Divide 70 mil carros por ano, não dá 6 mil e pouco. Então, tinha 9 carros, gastava 70 mil. Saiu desse posto e foi para o meu posto, com 11 carros, ou seja, 20% a mais. Um ano depois, quanto você acha que o São Paulo gastou, Flávio? Não sei. São Paulo gastou 40 mil. De 70 foi para 40 mil reais, com 20% a mais. Naquele momento, eu me senti tranquilo em continuar abastecendo, oferecendo para o São Paulo. Mas tem que entender o seguinte: a partir do momento que fizeram essa denúncia em cima de mim, o que eu fiz? Peguei todas as notas do posto, todas as notas, fui no Conselho Deliberativo, cheguei para o presidente do Conselho Deliberativo, entreguei as notas e os relatórios e falei: você tem obrigação de abrir uma comissão para investigar se há alguma coisa errada. E se há alguma coisa errada, vocês têm obrigação de me expulsar. Ao mesmo tempo, eu fui no jornal que me colocou praticamente como um bandido naquele momento. Entrei no jornal, fiz a mesma coisa com o jornal, peguei toda a documentação, tudo, falei: olha, analisa, vocês estão me querendo colocar como bandido. Eu não sou, eu sou um grande trabalhador, eu acordo de manhã para trabalhar, meus pais me ensinaram a trabalhar, veja se há alguma coisa errada. Então eu tive a tranquilidade e quando você é sério, você é correto, você não tem que ter medo, vai lá e mostra. E eu fiz isso, eu fui lá no conselho. Então eu tive a tranquilidade e estou tranquilo de que o São Paulo se saiu bem. O pessoal demorava para pagar, demorava 3 faturas para pagar.
Quando o São Paulo começou a abastecer no meu posto, eu rodava na região para ver o preço mais barato e colocava o preço mais barato. Aí o pessoal começou a falar, mas vem carro de Cotia. Não é que vinha carro de Cotia. O carro ia para o Morumbi, o meu posto era o caminho, aí parava e abastecia. Os carros da Barra Funda nunca abasteceram no posto. É preciso entender que eu jamais pedi, porque eu sabia que uma hora ia usar isso politicamente, como fizeram. Mas eu tive a tranquilidade e, como conselheiro, eu fui e obriguei que olhasse todas as notas e chegasse a uma conclusão. Se eu estou até hoje aqui no São Paulo é porque não tinha nada de errado. Roberto, desculpa, Celso. Os conselheiros que vão eleger o presidente, é isso? Isso. São quantos conselheiros com direito a voto? Tem um número aproximado? Vai ser 251 conselheiros. 251. Perfeito. O que lhe diferencia, no seu modo de ver, da candidatura do Júlio Casares para que os conselheiros possam o eleger como novo presidente do São Paulo, no seu ponto de vista? Primeiro que eu sou oposição e o Júlio é situação. Ah, mas por que o Júlio é situação? No Conselho de Administração, o Júlio votou em todas as coisas que apareceu na administração do Leco, ele votou a favor. Eu votei contra as coisas que estavam erradas. No Conselho Deliberativo, eu combati o Leco. O Júlio nunca combateu o Leco. Eu passei por quase todas as áreas do São Paulo Futebol Clube. Desde 2001 que eu venho trabalhando, me preparando para ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Eu sou empresário, eu sei das dificuldades para tirar uma empresa do vermelho, o que é necessário fazer. Então não tenha dúvida que eu serei o melhor presidente do que o Júlio Casares. Agora, senhor Roberto Natel, o senhor disse que é oposição, mas o senhor foi vice do Leco, apoiou o Juvenal Juvencio, foi vice também do Carlos Miguel Aidar. Quer dizer, oposição, mas historicamente o senhor fez parte dessa chapa e do que é o São Paulo hoje. Fiz parte, mas a hora que eu vi que tinha coisas erradas, eu tomei providência. E quando foi esse momento? Com o Carlos Miguel foi no primeiro momento. Pedi demissão. Quando eu pedi demissão, quem que foi correndo virar vice-presidente do Carlos Miguel? Você sabe? O Leco. Não. Foi o Júlio Casares. O Júlio Casares ficou até o último dia com o Carlos Miguel. Não defendeu a instituição em nenhum momento. Eu, quando vi que estava errado, pedi demissão. Fiz o papel meu de conselheiro. Com o Leco a mesma coisa. Eu fiz o meu papel. E hoje, quem que está do meu lado? Fernando Casal de Rey, Douglas Dalora, Paulo Amaral, que são os verdadeiros oposicionistas. Aí você vê que eu sou da oposição. As pessoas que estão do meu lado são as pessoas que querem de volta a história, o resgate do São Paulo Futebol Clube. E é onde eu estou batalhando muito. Roberto não é conhecido, porque ele nunca fez o papel para ser conhecido. Eu sempre fiz o papel de fazer o bem para o São Paulo. E em todas as áreas que eu passei, o São Paulo teve lado positivo. Eu peguei shows no Morumbi com 300 mil, passei para 1,2 milhão. Eu fiz 52 milhões de reais de shows. Quando eu peguei o Morumbi com 300 mil reais, um aluguel do Morumbi, chegou uma hora que eu passei para 600, o Juvenal me chamou na sala dele. Falou, Roberto, estão dizendo que não vai mais ter show em São Paulo. Falei, por quê, presidente? Porque você está cobrando muito caro. Falei, não estou não, presidente, eu vou cobrar mais caro ainda. Porque o Morumbi é diferenciado. E eu fiz isso, de 300 para 1,2 milhão. Então, eu sei o que tem que fazer, eu sei as necessidades de São Paulo. Por isso eu tenho a tranquilidade de ser candidato hoje de São Paulo. Os seus votos mais fortes virão da parte social? O senhor é mais vinculado à parte social? Eu tenho muito conhecimento na social, Flávio, porque eu fui vice-presidente da social e na minha época de vice-presidente social, o clube era positivo, não dava prejuízo. O clube não dá prejuízo. Você sabendo administrar, porque o São Paulo tem a equipe de manutenção, você tendo carinho, sabendo o que você precisa colocar, as pessoas que você precisa colocar em volta, porque o São Paulo trabalha com muitos colaboradores, assessores e adjuntos. Então, eu sou forte dentro da social porque eu conheço as pessoas, eu conheço os problemas. Por essa razão eu tenho essa força, porque eu sempre fiz um grande trabalho dentro da social. O senhor ouviu aqui no nosso debate acalorado sobre técnicos, né?
Técnico estrangeiro, técnico mais novo, técnico ultrapassado. O senhor tem que leitura, com todo respeito ao Diniz, que hoje é o técnico do São Paulo, tem que leitura do que seria um técnico hoje ideal para o São Paulo? Qual é o perfil de um técnico para o São Paulo Futebol Clube? É um mais experiente, é um estrangeiro, é um que joga ofensivamente, é um que vença apenas os campeonatos, independente de ter um sistema defensivo? Se você me permite, Garrafa, continuaria com o Diniz caso vença a eleição. Veja... Quer dizer, se é que ele vai se manter no cargo até lá. Veja, quem vai ser o meu homem forte do futebol? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio vai decidir. Nesse momento, o Diniz está indo bem, nós estamos em terceiro lugar no campeonato. Tem que dar sequência. Agora, o homem forte, porque eu vou fazer o papel de gestor, eu vou fazer o papel de tirar o São Paulo desse buraco. Então, eu vou botar pessoas nos lugares certos. No futebol, Marco Aurélio, no marketing, o diretor de marketing que seja referente, no financeiro, um diretor financeiro que seja referente, e sempre com uma comissão, vai ter uma comissão de crise junto nisso. E de onde virá esse dinheiro que o senhor pretende administrar? O dinheiro? No marketing. O marketing está pecando muito, o nosso marketing está muito fraco. Todas as nossas áreas, sócio-torcedor está muito fraco. E, primeiramente, é gastar menos. O São Paulo gastou muito com os jogadores desqualificados. Por quê? Porque você tinha esses jogadores do mesmo nível na base. O que a gente tem que fazer? Utilizar a base. Vamos utilizar a base, sim. Pegar 2, 3 jogadores de referência para ajudar essa garotada. A partir do momento que você vai gastar muito menos do que você vem gastando, tenha certeza que o São Paulo vai sair do buraco. Eu vou tirar o São Paulo dessa dívida, não tenha dúvida. O que o senhor pensa sobre o estádio do Morumbi? Hoje nós temos 2 estádios mais novos em São Paulo, tem o Palmeiras, né, e o Allianz Parque e essa Neoquímica do Corinthians, Neoquímica Arena. O Morumbi é precursor, mas é claro que defasou-se com o tempo. O que o senhor pretende fazer? O Morumbi é um estádio que tem a história do seu São Paulino. Foi construído com ideias, com grandes São Paulinos. Não vai existir um estádio do tamanho do Morumbi. Hoje as arenas são pequenas. O Morumbi, se você entrar no Morumbi, Flávio, ele tem uma manutenção impecável, está impecável. Ele não está obsoleto. Você precisa fazer algumas modificações, sim. Você precisa fazer algumas modificações que eu tenho conhecimento também, porque eu participei de todos os shows, para que você traga de volta os shows. Você tem que fazer um Morumbi inteligente, onde quando um torcedor, alguém entra no Morumbi, o seu celular já começa a conversar, você ter essa parceria. Então, nós vamos modificar, sim, o Morumbi. Nós temos, sim, que fazer coisas dentro do Morumbi que hoje não se faz. Eventos, você tem que promover eventos. Então o Morumbi vai ter uma reforma, não é uma reforma absurda, porque não vai ter dinheiro, mas sim com o marketing, com o diretor do estádio que tem o conhecimento, nós vamos fazer algumas mudanças que vai fazer com que o Morumbi se torne um estádio com tecnologia e que o torcedor ou quem entre dentro do Morumbi vai ter conhecimento do que representa o estádio para o São Paulino, quais são os diferenciais que nós temos e o que pode se ter dentro do Morumbi no dia a dia, que hoje não tem. A cobertura está em pauta? A cobertura, veja bem, meu tio foi um dos que construiu o Morumbi. Como que ele construiu o Morumbi? O São Paulo não tinha dinheiro, foi com credibilidade, com ideias. As pessoas que, quando colocavam um projeto, a credibilidade dessas pessoas era tão grande que fazia com que acontecesse. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o Morumbi terminou de construir, o São Paulo tinha fechado um contrato com uma marca forte de bebidas. Mas era um contrato futuro. A credibilidade do São Paulo era tão grande naquela época que os gestores daquela época descontaram no Bradesco uma coisa futura por causa da sua credibilidade. O que nós precisamos fazer? Trazer a credibilidade de volta. Mostrar que as pessoas que estão na frente do São Paulo são pessoas sérias, são pessoas que vão trabalhar para o São Paulo Futebol Clube. E é isso que vai ter mudança, porque eu vou colocar pessoas sérias e de referência.
tanto no conselho de administração quanto na sua diretoria. Eu vou colocar jovens conselheiros para participar, para começar a ter liderança, para que depois que eu sair da presidência, se Deus quiser, você renovar. Vamos renovar, o São Paulo precisa renovar, porque nos últimos anos foram presidentes de 78 anos. Nada contra a experiência, mas chega um momento que você tem que renovar, porque todas as empresas multinacionais, os gestores, os CEOs, têm 38, 40 anos. São Paulo não pode parar nesse tempo também. Então, a grande briga minha é fazer essa mudança também. Colocar pessoas novas, pessoas que vão virar referência no São Paulo Futebol Clube. A grande massa de torcedores do São Paulo que nos acompanha nesse momento tem uma curiosidade muito grande para saber quem será o novo presidente do São Paulo. Ou Roberto Natel ou o Júlio Casares. Os conselheiros, como o senhor disse, é que vão definir. A sua equipe política já tem uma leitura com quantos votos o senhor precisa realmente para ter uma margem de folga? Já tem uma leitura, nós estamos... Como é que está esse aspecto? O que lhe garante que realmente a vitória venha para Roberto Natel? Veja, vão sair 80 conselheiros e vão entrar 100 novos conselheiros em novembro. Esses conselheiros serão eleitos dentro da social. Eu tenho conhecimento da social e conheço todo mundo. Acredito que eu terei 80% ali. Ali vai definir a eleição. Vou ganhar com 80%. Guilherme, vamos encerrar a enquete, vamos dar os prêmios? Vamos. O vencedor da bola, a gente não entrou nos Trade Topics, então só a bola da Topper da Gol de Placa, é o José Luiz Damante. Tem que buscar essa semana aqui na TV Gazeta, a nossa equipe vai entrar em contato. E a nossa enquete, está aqui, André Sanches acerta ao ameaçar abandonar o Brasileirão caso a CBF libere torcida nos estádios do Rio de Janeiro. Ganhou que sim, com 80% dos votos. Roberto, o que faltou perguntar ou o que você gostaria de colocar para a torcida de São Paulo nesse encerramento? São Paulino, eu, junto com vocês, não aguento mais a situação de São Paulo. Vamos mudar, vamos resgatar, porque a torcida de São Paulo é a única torcida que quer ver o passado, quer voltar para o passado. Não. Nós vamos trazer o passado para o presente. A história do São Paulo vai voltar a crescer, junto comigo e junto com vocês. Vamos fazer essa mudança. Vamos botar pessoas sérias. Eu sou a ruptura desse continuismo. Contem comigo para a mudança. Vamos fazer o São Paulo ser grande, a trazer títulos, ganhar clássicos. Contem comigo. Muito obrigado. Em breve nós vamos convidá-lo e o Júlio Casares para um debate. Aí, claro, vai depender muito do momento e da disponibilidade de vocês e até da ideia, né, de fazer. Mas já fica feito o convite publicamente aqui. A ideia da Gazeta, do Mesa Redonda, é promover esse debate. E muito obrigado por atender o nosso convite, Roberto. E num dia que teve toda essa coisa, essa confusão toda, você veio e foi ótimo. A gente gostou muito de conhecer e entender as suas ideias. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço vocês todos. Obrigado ao telespectador. Contem comigo para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Voltaremos a conversar. Celso, um abraço. Vampeta, um abraço. Celso, um abraço. Guilherme, azar dos caras, né? Não deu tanto top, azar do Exatamente. O pessoal tem que mandar bastante na hashtag Mesa Redonda para a gente conseguir entrar e ganhar mais presente para eles, né? E agora vocês terão tudo isso, toda essa nossa conversa, nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais. Semana que vem a gente volta amanhã às 6 da tarde. Tem o Gazeta Esportiva para você. Um abraço. Tchau.